Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que você estiver aí assistindo e ouvindo. Mais um episódio do nosso Assim Pode. Hoje a gente tem um convidado ilustre, muito especial, muito importante para o ECAD, muito importante para as associações e muito importante para os artistas, que é o homem da arrecadação, é quem traz o dinheiro do direito autoral para dentro do ECAD, é o grande responsável, né, por toda essa cadeia enorme que é arrecadar dinheiro de direito autoral de execução pública. Marcelo Nascimento está aqui com a gente hoje. A gente tem um... Obrigado, Marcelo, pelo convite, por aceitar o nosso convite, pela sua presença. Hoje a gente vai falar um pouco desse profissional, da vida dele, de como ele entrou nesse negócio do direito autoral, como ele se desenvolveu a sua carreira. Evidente que a gente também vai falar sobre o futuro da arrecadação, os grandes desafios, né? Aquilo que muita gente também precisa saber, tem interesse em saber, mas acima de tudo, né, do ser humano, do profissional, da pessoa que está ali batalhando com uma equipe enorme, que ele vai explicar toda a dinâmica, como funciona aqui para nós, para vocês que estão nos assistindo. Então é isso, muito obrigado, espero que vocês aproveitem. E mandem perguntas, porque num próximo capítulo a gente traz o Marcelo de novo aqui para responder todas elas, né, Marcela? Isso aí, muito bem-vindo, meu Eu querido. que agradeço. Eu ia falar bem-vindo a São Paulo, mas aí não é bem muito isso, não, né? Já quer começar já, mais ou menos? A chorar, ó. Como é que é essa vida de ponte aérea, É, cara? é duro, mas eu tô acostumado porque eu entrei no ECAD em Santa Catarina. Então eu entrei no ECAD em Quer 96. dizer que você começou em 96, ou seja, há 30, Quase 30, quase 30, 29. Vai fazer 29 anos, 30 anos completa final do em ano. Santa Em Catarina. Santa Catarina. Mas você nasceu em Santa Catarina, Então, peraí, então? conta Eu, pra nós, né? Como É. foi tudo isso? Como foi o começo de tudo? foi muito louco, assim. Eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, numa estatal. Então, assim, sabe aquele emprego que teu pai consegue e tu nunca mais vai sair, mas vai ficar batendo carimbo o resto da vida? Sim. E eu lá com 24 anos, entrei com 17 anos numa estatal, com 24 foi privatizada, tal, mas eu estava sem paciência. E um dia eu estou no Bradesco, encerrando as minhas contas em 95 para 96, final de 95, tinha um cara no balcão lá, conversando, falando com o gerente e pedindo ajuda para montar uma equipe de arrecadação. Na verdade, uma equipe comercial para alguma empresa. E eu já estava meio querendo mudar o meu estilo de vida. Eu sempre fui comercial, sempre trabalhei na área comercial da empresa. Aí eu olhei, eu me meto nessa conversa ou não me meto? Me meto ou não me meto? Deu interesse ali, né? É. Eu acho que não sei se lembram dele, mas chamava Renato Tito. Não. Eu trabalhava com o Ivan há muito tempo atrás na arrecadação, Tá. há 30 anos atrás. E aí eu comecei a falar com ele, não, uma empresa que eu estou montando um corpo para arrecadar, de uma empresa chamada ECAD. E eu, não sei o que que é, mas se for para negociar ou é vender, vamos negociar um produto. Isso é comigo. Pensei, é comigo. É. Tô querendo. E aí a gente trocou cartão, bateu um papo, depois de um tempo ele me ligou. Pode vir aqui no escritório e tal. E realmente ele estava refazendo a equipe de Santa Catarina, contratando gerente, técnico de arrecadação, que na época era inspetor o nome, Isso. Fiscal, né? fiscal, É. inspetor, que era um nome esquisito para. É. Aqueles Dava um. Assim, arrepiava o pessoal. Ah, o cara agressivo, tem poder de agressivo. lei, poder de polícia tal. Polícia. É. E aí me explicou. Eu sempre muito de bastidores, mas muito estudioso, peguei, fui procurar, falar com um com o outro, que naquela época a internet Não nada, né? Não tinha existia, né? também. E procurar. Alguém conhece ECAD, direito autoral? O que é isso, o que não é? Aí fui descobrir. Eu disse, cara, se é para vender, se é para fazer um corpo de venda, eu tô dentro. Aí eu demorei umas semanas contratar um gerente que se chamava Luciano Marcuzzi. Aí sobrou vagas de técnico, que é hoje técnico, de inspetor e de cadastrador. Perfeito. Aí o cara, mas tu vai trabalhar como cadastrador um tempo para entender a dinâmica, se tu gostar assim, cara, eu não quero que eu sei viajar e vender. Eu viajava o estado inteiro de Santa Catarina. Aí quando ele, pô, assim, todos os municípios eu conheço, todos. E, pô, a gente está querendo montar uma rede de cobrança de direito autoral
no estádio inteiro. Disse, pô, então é comigo, cara. Então me coloca na vaga de técnico que eu vou, se for pro interior, eu te garanto que eu consigo resolver o teu problema. Ficou naquela. Aí um belo dia ele me ligou, 3 dias antes do carnaval. Tem interesse ainda? Porque o cara que eu contratei aqui, quando eu falei, ele falou em casa para a mulher e esposa que iria viajar para cobrar carnaval em bares, Nossa. boates, restaurantes, em qualquer lugar que tenha. A mulher dele, não, nesses lugares tu não vai. Tomou um Prefiro não. você desempregado. Não, e o cara ele trabalhava no Bradesco, pediu conta do Bradesco, entrou e teve que sair do ECAD porque a mulher não deixou ele viajar. Porque na época a gente ficava 20 dias na estrada e folgava 10. Cara, aí assim, 3 anos do carnaval, o cara passou a mão no regulamento de arrecadação, na lei. Lê isso aqui. Junto estava o Padilha, que era da Da distribuição. distribuição, Antigo lembro. Padilha. Antigo. Lê isso aqui e amanhã tu viaja. Ah, frio na Rapaz. barriga, passei Uf. mal, passei vergonha demais, porque chegava nos lugares. Claro. Matemática pura. Não, só lembrando, né, que vender o ECAD não é um produto. Vender o ECAD, na verdade, é ensinar o que é o ECAD, É. o porquê da existência e o porquê da obrigação de se pagar direito autoral sobre de utilização de música, né? Então não é um vendedor comum. Tinha todo. É tu fazer o cara uma entender catequese, que o né? produto música tem valor. Exato. Cara, hoje é difícil, mas há 30 anos atrás, o pessoal, se tu falar o seguinte, tira a música, ele, não, mas como? Faz falta. Então, se faz falta, pô, tem preço. É. Hoje a gente consegue argumentar. Na época, era pouco provável que desse certo com esses argumentos. É. Então a gente, sim, era embate, Márcio. Era embate mesmo. E nessa época ainda tinha essa coisa desse poder de polícia que se falava? O ECAD tinha uma força, vamos dizer, maior por conta dessa. Olha, eu vou te falar, eu acho que Desconhecimento. assim, era tanta briga e sofrimento que a gente, como funcionário, já ia com uma armadura para as negociações. É. Então, assim, muitas vezes tu invocava a polícia para não apanhar. Essa é a grande verdade. É. E chegou um tempo até que a gente fazia boletim de ocorrência na delegacia em função da violação do artigo 84 do Código Penal, porque assim, Perfeito. é violação. Se o cara, na verdade, se você tem no Código Penal um artigo que fala que violação de direitos autorais é crime, a gente invocava isso, só que depois de um tempo deu problema, dava problema porque assim, queriam instaurar termo circunstanciado no ato da reclamação. E aí os advogados, na ocasião, entenderam o seguinte, bom, o reclamado não é o Marcelo, não é o ECAD, é o dono da música, então tem que chamar ele aqui. Se torna uma coisa juridicamente entendi. muito inviável, muito complicada ali do ponto de vista prático. Mas só para não deixar dúvida em relação a isso, o ECAD não tinha poder de polícia Não, nos anos era. 90. Poder de polícia, não. Assim como também não tem hoje, né? Já teve no passado, mas diferente é quando a 5988 de 73 ainda dava ali uma situação, a gente vivia num outro mundo. Mas o grande desafio, eu acho que pela pouca experiência que eu tive ali com os 2 anos que eu trabalhei como operador de gravação, né, e eu entendo o que o Marcelo está falando, e foi nos anos 90 também, era bem isso. Às vezes você chegava lá se apresentando como ECAD, você já era uma persona não grata. Persona Sim, não sem grata. Não grata. Cara, o que você vai vir me Que cobrar pela mãe. música que eu uso no meu estabelecimento? Você tá maluco? Some daqui, que senão... Né? E é por isso que às vezes tinha que chamar a polícia para não sair debaixo de porrada. Não, e a 5988, ela nos seus artigos, ela deixava claro que tu podia, na verdade, com o poder de polícia podia ser invocado para tu resolver teus problemas. Depois, na 9610, trocaram para poder judiciário, que ficou melhor. É isso aí. Entendeu? Só que Você antes, judicializa lá. Entendi. na 5988, na 73, ela fazia menção que poderá ser chamada autoridade policial para tal. Então, assim, Ela era mais truculenta, né? O texto era mais truculento. era mais complicado. Dialogava com a época, né? 73, a gente está no momento mais Ditadura, alto né? da ditadura. É. Né? Tá bom, Mas bom. a grande questão de tudo isso, que eu acho que virou a chave nessa época, porque a gente entendeu no meio dessa história que a gente teria que colocar um processo antes do cobrar e arrecadar, Perfeito. que era o conscientizar. Perfeito. E aí, isso que Legal. tu falou, Marcel, é a pura verdade. Quando a gente começou a se dar conta que, cara, ir pra porrada toda hora, não dá. Não dá.
Sim, não tem estômago, não tinha funcionário. A gente contratava um cara no dia e saía no outro. O nível de estresse. Assim, Imagina. eu... Não, eu sou a pessoa que faz as perguntas, você tá ligado, né? Então mas você é- vai ter que contar. É. Você passou você, nessa, porque você tava então com esse, voltando lá na tua história, com a missão de levar o ECAD para dentro de Santa Catarina, Sim, essas sim. cidades. Você pegou alguma situação assim que você falou, putz, tô em Alguma que te perigo? marcou? Alguma que tenha. Sim, Conta pra Marcela, nós. dezenas. Sim, naquela época, a gente chegava em alguns momentos, em algumas cidades, a andar em dupla. Porque sozinho, cansei de ir em Balneário Camboriú, que hoje é famosíssimo. Sim. Naquela ocasião, eu trabalhava naquela região, e tu tentar explicar para um dono de um bar que aquela música, conforme a legislação, tinha obrigação de pagamento, que o discurso estava pronto conforme a legislação. Então a gente entrava com a credencial, tentando se apresentar. Foi a ocasião, a época que o ECAD começou a se profissionalizar, na minha cabeça, tá? Sim. A colocar uma coisa mais profissional, procurar pessoas no mercado que queriam, na verdade, fazer os usuários entenderem que aquele produto tinha importância e tinha dono. Claro, o ECAD não tinha nem 20 anos ainda, né? Era Verdade, muito é novo, era uma verdade. instituição muito nova. E em Camboriú eu cansei de colocar minha pasta, porque não tinha internet, não tinha computador, não tinha pocket como tem hoje, não tem celular. Hoje a gente tem uma tecnologia importantíssima para a empresa. Eu acho que fez a gente avançar onde a gente está hoje também. Só que na ocasião era papel. E tu colocar a pastinha em cima da mesa para falar com o dono, quando chegar o segurança vai pegar e jogar no outro lado da rua. Ah, para. E jogar e tudo, pegar na areia a tua pasta, respirar, voltar para falar com ele. E eu, Olha pra câmera e abre a boca. Entendeu? Ó. e aí fica assim, o que que eu faço agora? Volto a trabalhar? N vezes. Eu fui técnico 3 anos. Para montar, na verdade, uma rede de agências e escritórios no interior de Santa Catarina. Eu viajava 20 dias, folgava 10. Várias oportunidades, não foi uma só. Eu, eu falo em casa até hoje, a minha mulher fala assim, porra, é piada, mas não é. Eu saía, eu não sou um cara muito religioso, mas assim, quando o cara tá num desespero, o cara se agarra a alguma coisa. É Sim. verdade. Eu, antes de sair para viajar, Marcel, eu ia na igreja, Ai, meu Deus. rezar e pedir que me ajudasse para voltar tranquilo. Porque eu tinha certeza que a cada lugar que eu fosse cobrar e fosse falar de direito autoral, eu ia me incomodar e brigar com alguém. Então, tu sair de casa sabendo que tu vai para um lugar, Isso aí pra guerra, né? para guerra, para Literalmente. alguém te xingar, te chamar de ladrão, falar um monte de absurdo, e tu tem que levantar a cabeça e ir pro próximo, cara, é uma barra, assim. É uma barra. E eu passei por isso nos anos 96, 97, 98, que hoje ainda meus funcionários, em alguns lugares, passam, de repente com um pouquinho menos de truculência, mas eu chegou uma época assim, eu não quero mais ser técnico, não, eu quero mudar essa conversa. Eu preciso mudar isso aqui, porque isso aqui não dá mais, cara, não tem saúde. Era prazo de validade. Um técnico de arrecadação naquele tempo, que ficasse mais de 2, 3 anos na função, Tinha um ticket médio de. na minha cabeça é o seguinte, ó, o cara Profissional, já né? ligou o tô nem aí, Ah, é sério, já ligou o tô nem aí, não está trabalhando, porque a gente não tinha métricas de avaliação como tem hoje. claro. Então o cara fazia de conta que trabalhava, eu fazia de conta que acreditava, o gerente deles, Sim. e nada acontecia. Aí o cara ficava empregado 1 ano, 2, 3, 5. Eu quando chegava num lugar, um técnico, eu tenho 5, 6 anos de recado, nossa, esse cara é... Ou ele já ligou o tô nem aí, ou ele é o cara. É um Cara, é fenômeno. um fenômeno. Mudou muito de lá pra cá. Só que eu pedi pra sair. E como que foi então? Aí você pede pra sair e vai pra onde? Por isso que eu acho que o ECAD, sim, o direito autoral, a gestão coletiva, vocês, na minha vida, e eu falo na minha casa, eu chego a me arrepiar, porque, sim, é verdade. Cara, foi Deus, assim, que me botou nessa história. Porque tudo que eu tenho hoje eu devo ao ECAD. Eu devo à gestão coletiva e devo ao direito autoral. É fato. Não tenho dúvida nenhuma. E quando eu falava isso para meus filhos pequenos, quando eu tinha que mudar de estado, eles, vamos pai, porque o ECAD pra gente é muito importante. Ah, que coisa graça. linda, Cara, então gente. assim, tu escutar isso da tua família Nossa. e ela seguir correndo contigo. E quando eu, técnico, pedi para sair, eu tava decidido, assim, eu não quero mais isso aqui, porque, cara, eu acho que ele não vai vencer essa briga. É muita gente contra e pouca gente a favor, sabe? Ainda mais de Santa Catarina, que era muito menor do que o Centro-Rio de São Paulo. Verdade. E naquela ocasião, Marcelo, a gente tem arrecadação de 50 milhões de reais no ano.
Hoje a gente tem 160 milhões no mês. Então, assim, uma- era pouca grana, a gente tinha muita reclamação e pouca ajuda. Essa era a grande verdade. É verdade. E aí, um dia eu estava decidido, cheguei no escritório que se chamava Sucursal, também outro nome Sim, horrível, outro, né? né? Você vê. Para pedir para sair da empresa. Aí tinha uma auditoria do ECAD, eu chegando de viagem. Aí um auditor, não, porque eu queria conversar, porque eu queria auditar umas cidades aqui, porque pode ser que tenha algum problema de conduta. Disse, opa, estou chegando agora, mas se eu quiser, se for na minha região, eu levo. Aí eu saí pro cara para dar uma volta, explicar onde eram as coisas, ele, uma quinta-feira. Na sexta ele me ligou, tu quer assumir como gerente interino do Rio Grande do Sul? Para fazer o mesmo trabalho lá, aqui, lá o que tu fez aqui? Aí eu, gente, eu tava com a carta pronta para sair da empresa. Olha Nossa, isso. você vê? Aí o cara, que não pode ser coincidência uma coisa Não, dessa, não né? é não. Oxi. É o destino. Aí eu, quando? Amanhã. Aí eu, segunda, ele, não, amanhã. Eu tô indo para lá, tu vai comigo. Disse, tá bom, amanhã. Peguei o carro e fui a Porto Alegre. Em 99. Cheguei lá, demitiram o gerente que estava saindo. Eu assumi, porque como eu estava montando uma equipe, tinha uma noção de gestão até de uma telecomunicações, e na época parecia um cabide de emprego, só que a hierarquia e a gestão era perfeita. Naquela ocasião existia terminais de vídeo para se falar entre unidades da Telesc que a gente só via lá dentro, não via outro lugar. E aí eu, me interesso, mas carta branca e tal, não. Tu vai lá, fica como interino 1 ano, se não gostar. E aí no outro dia eu estava no Rio Grande do Sul como gerente do Rio Grande do Sul. Incrível. E, cara, aí também foi um outro processo, porque é um outro estado, falam do Nordeste, o Nordeste é brigão, sei lá, Sim. risca-faca. O pessoal gaúcho Não é tá, um... não tá muito atrás, Eu né? posso falar do gaúcho porque eu tenho 3 filhos gaúchos, mulher gaúcha, Você um tem monte... propriedade, eu conhece. posso falar de gaúcho porque eu, sim, morei 10 anos lá e tive 3 filhos, e até hoje moram comigo, minha família. E eu acho que eu até fui para o Rio Grande do Sul para poder ter a mulher que eu tenho hoje e meus filhos. Então, assim, tudo eu acho que encaixou, né? É perfeito. E fui para lá, montei um escritório. Na ocasião, só tinha uma associação lá, na verdade. Sim. E fiz o mesmo trabalho, porque assim, a gente tinha uma carência dentro do ECAD de... E não fui sozinho, né? Porque assim, eu acho que o ECAD montou uma equipe muito boa naquela ocasião. Tinha umas pessoas na sede, na época do Antero, inclusive. Lembro, conheci o Anos Antero. 2000. Eu tinha trabalhado no ECAD já em 97, 98. O Antero era o gerente regional aqui de São Paulo, né? Ele ficava na Conheci Paulista ele aqui. também, agora você falou um nome, mas eu não sei. Aliás, eu acho que eu não conheci, não. Foi de nome que eu ouvi Com falar. certeza. Ele era um cara muito organizado, assim. Muito organizado. Eu acho ele um cara muito organizado e não tem nada contra. A gente brigou muito, que ele era meu chefe depois. Eu fui para o Rio Grande do Sul, ele virou meu chefe, ele era gerente executivo, onde eu estou hoje. Isso. E eu era gerente da unidade do Rio Grande do Sul, que era o que menos arrecadava, etc. Só que eu sempre encontrei paz, assim, na conversa dele e no jeito dele ser. Ele era bem tranquilo. Muito tranquilo, mas ele era um gestor, assim, ele era muito organizado. E eu não. Eu não era. Eu era pra virada para sair pra rua, operacional. Se tem que cobrar, é comigo. Sai correndo, eu vou cobrar. E aí eu comecei, porra, a gente não tem que ver no espelho e achar o que a gente gostaria que o cara fosse como a gente, né? Eu tenho que, eu acho que absorver das pessoas o que tem de bom. Perfeito. Eu acho que é interessante isso. É. E eu, cara, esse cara vai me ensinar muito. E ele tinha uns caras junto com ele, que muita gente tinha resistência, mas eram organizados, e aí eu aproveitei dos caras o que me interessava. Eles trouxeram para a empresa produtividade sem computador, mapeamento de região, para a gente, na verdade, saber quem é quem, porque eu não tinha data hub, eu não tinha tecnologia. A gente tinha lista telefônica, páginas amarelas. Nossa, Então a gente pegava uma Já equipe pensou? para pegar a página amarela, pegar quem abriu, buscar mailing de empresa, quando eu digo mailing físico, Mailing de carta, mailing né? de carta para procurar, na Envelope verdade, e etiqueta. etiqueta tal, para ver quem era quem. E a gente mapeava os municípios e os estados assim, pô, abriu uma empresa grande em Alpestre, no Rio Grande do Sul. Lá na divisa, 5 mil habitantes. Bom, esse aqui... Então a gente foi mapeando os estados
E as salas do ECAD naquela ocasião era virada em mapa. A gente tinha mapa na sala inteira com todos os estudos das regiões através de página amarela. Gente, vocês têm foto dessas salas? Existe algum Eu registro tenho, visual eu tenho disso? muitos arquivos que não estão ainda digitalizados, mas da minha vida no Rio Grande de 2000 para cá. Então, assim, eu fiz um arquivo em casa sobre entrevistas, palestras, Sim. conscientização, porque todo dia era uma briga entrava no município. Opa, o vereador, alguém falava com o vereador, o cara instalava uma CPE, uma Comissão Parlamentar Especial para avaliar o trabalho do ECAD na região. E a gente foi assim desbravando essas cidades. Rio Grande do Sul com 490 municípios, posso estar enganado, quase isso, visitei quase todos. Nossa. Porque a gente montou uma equipe para poder fazer esse trabalho. E aí a gente fala o seguinte, bom, mas hoje, né, estruturado, o que era importante? Tudo que a gente tem hoje era muito importante no passado e eu acho que ajudou a construir o que tem hoje. Sem o jurídico forte, É. que na época tudo acabava no judiciário. E Sim. O que a lenda acontecia era isso, viva, vocês justamente. sabem disso. É. Então, Precisava judicializar muita tudo, coisa tudo, tudo. e o judiciário sendo sempre favorável ao ECAD, e isso dava muita força para quando a arrecadação batesse na porta de algum Já tinha lugar, uma já jurisprudência, tinha né? ganhos de causa, né? E eu ia te perguntar uma coisa, Marcelo, nessa época você lembra assim, se teve algum momento que foi alguma virada? Porque eu fico aqui, né? Acho que é legal até para o nosso telespectador entender. Como que era assim na prática você bater na porta de uma empresa que usa música, que nunca ouviu falar de ECAD? Aquele primeiro argumento é muito difícil, né? Eu sempre falo que numa escala de 0 a 10 o caminho mais árduo é o do 0 a 1, né? Depois que você sai do zero em qualquer coisa na vida, te facilita um pouco. O ECAD, nessa época, ele não estava totalmente saindo do zero, mas eu acredito que para alguns segmentos era muito próximo de sair do zero. Então você é uma pessoa completamente desconhecida, que representa uma empresa desconhecida, cobrando um direito desconhecido, e você tem a obrigação, né, de De trazer esse entregar, né? resultado para casa, que é fechar um contrato, fechar um acordo, em que a pessoa que usa a música no estabelecimento dela entenda que, ou querendo ou não, ela vai ter que pagar, né, por aquilo. Então, é claro, né, os argumentos eram baseados na legislação da época e tal, mas houve alguma virada, houve algum momento assim que vocês lá no ECAD começaram a ter tantos ganhos de causa através dessa. Porque o ECAD já foi tido como uma empresa de judicialização, mas também não tinha outra forma de se cobrar direito autoral naquela época se não judicializasse. Hoje a proporção é infinitamente menor. Mas houve algum momento ali em 2000, 2001, 2002 em que vocês sentiram que a coisa começou a andar um pouco mais, fluir um pouco mais, já não era tão novidade, muito embora pudessem ser ainda, né, uma instituição persona não grata, mas a coisa já tinha encaminhado um pouco mais? Ou não? Não, Sempre foi não, sempre foi enxugar um pedreira, gelo. sempre foi pedreira, e assim, até hoje, só que hoje a gestão coletiva, eu falei isso eu falo isso em qualquer lugar que eu vou, e também é uma verdade minha, mas que eu acho de muita gente. A gestão coletiva hoje e os titulares estão muito unidos no propósito do direito autoral. Então isso ajuda muito hoje. Porque, Marcel, naquela época, eu jamais ia pensar em conhecer vocês, o teu pai, É, o É, Lupicínio tem. Rodrigues, sabe? A galera que ficava sim. naquela região e trabalhava. Adilson Godoy, que uma vez eu conheci. Assim, será que. Existe uma distância muito grande Era do uma, era, ECAD das era associações, uma né? distância muito grande. Existia, né? Não Então, existia. existia, sim, e isso era muito ruim pra gente. Porque a gente ficava sozinho na trincheira. Exato. Só que aí tem as coisas boas de várias gestões. Naquela ocasião, quando a gente começou a judicializar, sim, muita coisa, mas começou a estruturar a parte comercial, quando eu falo comercial para o pessoal entender, mas o nosso público que entende a arrecadação, Sim. quando a gente começou a estruturar, e não fui eu que comecei a estruturar, eu fui uma peça dessas, com pessoas com poder de negociação e argumentos para explicar e conscientizar as pessoas sobre o que estava acontecendo,
para não enxergar. Naquela época eu sempre gostei de falar que assim, cara, eu não quero que tu me enxergue, eu não quero que tu enxergue o ECAD. Eu quero que tu enxergue o compositor. É isso. O compositor. Tu tem que enxergar esse cara. Porque se tu não enxergar ele, tu não vai dar valor para mim, eu tenho certeza. Só que, pô, pensa nele. Até hoje a gente passa por isso. É, tanto que tem muito promotor de evento. Até hoje esse argumento ainda é É necessário. necessário. Porque as pessoas, como o compositor não está lá, está Claro. o intérprete recebendo o cachê dele, as pessoas ficam com aquela importância, porque sabe que se não pagar o cachê do cara, ele não canta. Claro. Só que se não pagar o ECAD, muitas vezes acontece o evento e eu vou cobrar depois. Então, assim, ele não me dá a mesma importância para o compositor que eu estou representando. E sempre foi assim. Só que de um tempo para cá a gente começou a ter mais gente fazendo coro. Os A compositores, a retaguarda é gestão outra. coletiva, É, todo mundo falando, gente, espera aí, a gente tá junto nessa briga. Não É estão isso. sozinhos. sim. E naquela ocasião a gente ficava meio que desbravando sozinho. E era complicado. Só que quando mudou a chave, vamos ficar, né, só no tapa, ou vamos começar a conscientizar e falar, trazer todo mundo para a mesma conversa, melhorou muito. Então, assim, de 2002, 2003 para frente, eu acho que a gente deu um passo muito bom. Porque aí as sociedades começaram a também se deslocar mais do eixo Rio-São Paulo, Exato. começaram a conhecer outros lugares do Brasil. Eu acho que começou a haver uma mobilização maior com. O Sul ficou importante, porque tem uma música tradicional. A gente vai falar de MTG aqui, o cara, MTG, aquela história do Spotify. Não, não, é o movimento Bem tradicional tradicional gaúcho, gaúcho. que é Perfeito. uma música local muito forte, que não recebia nada porque E ganhou uma rubrica específica, né? específica, É. exatamente. E eu fico feliz porque eu fui lá assinar o primeiro contrato com eles. E falar o seguinte, gente, até hoje não recebem e não pagam como tem que pagar. O MTG, para quem não sabe, o MTG, aqui ele se refere ao movimento tradicionalista gaúcho. Isso aí. O movimento que é um movimento extremamente importante lá no sul, de É. grande relevância e importância para a música. Que só tocava, que na verdade tem um lugar específico para tocar as músicas, que são os CTGs. O que Exato. que é um CTG? CTG é um centro de tradição gaúcha. Pro paulista, pro carioca, é um baile, uma boate, uma função dançante. E a rubrica que ficava na distribuição, a gente pegava as músicas dos gaúchos e colocava junto com todas as outras. Ah, não, aí E aí, assim, pode- claro que distorcia, porque ele pegava um pouquinho do Rio Grande do Sul e todo o resto do Brasil. não tem como. Então, assim, a gente montou uma coisa muito legal no Rio Grande do Sul, mas através de conversa, de consciência. As pessoas começaram a entender. E quando o dinheiro começa a chegar na mão do compositor, começa a chegar na mão do titular de direito, a conversa também começa a mudar, né? Porque é aquela coisa, ok, o ECAD está cobrando, beleza, para onde vai o dinheiro? Quando a pessoa que recebe o dinheiro começa a colocar a cara no mundo e falar, o dinheiro está aqui comigo, né? Fruto da arrecadação e evidentemente depois da distribuição, essa conversa muda. Inclusive até essa participação, essa manifestação artística que foi se desenvolvendo ao longo dos anos foi justamente uma conscientização da importância que é, né, o ECAD para o cenário artístico. Sim. A gente estava comentando isso um outro dia. Eu acho que eu não conheço, nunca ouvi falar, e se alguém conhecer, coloca aí para nós, a empresa tal. Mas assim, eu não conheço uma empresa privada no Brasil que distribua tanta renda para uma quantidade de pessoas tão grande. É verdade. Não existe. Nós estamos falando de uma empresa privada que arrecada um direito sem participação. O Estado regula, fiscaliza, mas não existe participação estatal, né? Não existe um apoio nenhum. É o ECAD pelas associações e pelos artistas mesmo, que arrecadam e distribuem para quem distribui. Ou seja, o ECAD pode ser considerado um grande fenômeno. Sim, Né? Como uma empresa inclusive. privada mundial, o ECAD, inclusive as associações hoje são Olham para modelo. nós, Né? nós Olham para somos nós. modelo Eu acho para que gestão coletiva no tirando mundo. o estatal, o governo federal, sim, eu não conheço outro. Que Nunca ouvi consiga falar. distribuir bilhões É isso. para 300 e poucos mil titulares. Então, assim, quantos titulares. É uma arrecadação muito Entendeu? grande para uma quantidade de gente muito grande e para e a gente está falando de música, né? A música está inserida na vida de todas as pessoas em todos os momentos. Verdade. Em todos os momentos. Você não vive sem música.
num evento de casamento, numa festa de aniversário, na tua casa ali, no momento que você está ali quietinho no seu particular, no teu carro, na tua Não dá empresa, para numa imaginar sala um de mundo espera, o silencioso entretenimento, né? musicalmente, né? O que é o entretenimento sem a música? A música e o esporte. Você vai hoje assistir um jogo de futebol, no intervalo é música, tocando o tempo Ah, pô, todo. Flamengo e Corinthians agora teve o Belo. É, Estão colocando show foram. É para poder igual movimentar. aqueles eventos dos Estados Unidos, essa tradição está Exatamente. começando, já Tanto está que teve começando a gente que me importar, ligou, né? agora, final de semana. Tô curioso, como tu vai cobrar o show do Belo dentro do jogo do Flamengo com o Corinthians? Aí eu disse, por que curioso? É, porque o pessoal não vai lá para ver o show, vai lá para ver o jogo. Eu disse, não, mas tudo bem, a gente tem, na verdade, o regulamento para isso, para especificar a importância da música no local. Porque ele foi feito assim. Eu não posso cobrar um show e uma loja comercial que tem música da mesma forma. São diferentes. Um é matéria-prima, música, e a gente tem que entender isso. As pessoas não vivem e não têm receita sem a música. E outro, se tirar a música, tudo bem. Ele continua vendendo roupa, vendendo comida, vendendo tênis. Só que ele também coloca a música ali, porque ele sabe que ele vai reter mais o cliente dele, que vai dar mais distração, que o cara vai ficar mais relaxado. E aí o regulamento foi feito assim. Então, quando a pessoa me ligou, eu fiquei assim, totalmente possível. Claro. Sim, é um show. As pessoas não vão lá para certamente ver o show, mas ele vai contribuir para isso acontecer e ficar muito mais tranquilo o evento. Até acho que para uma torcida tão forte como Flamengo e Corinthians no mesmo estádio, um belo até acalma esse pessoal, né? Para deixar mais tranquilo, não dar briga no final. É verdade, Opa, uma boa sem estratégia. dúvida. Eu acho que Agora eu e a pergunta, né? Então, essa ligação aconteceu num domingo. Imagino que a sua vida deva ser cheia de ligações em domingos, em horas nada a ver, tipo, escuta, e aquele evento lá, como é que é isso? Daqui a pouco a gente volta que eu quero continuar da onde você pegou ali do não, Rio Grande do Sul, tranquilo. mas também tem esse aspecto, né? Tem. É, Mas hoje muito menos do que era no passado, eu te falo. Sabe por quê? Ah, Eu tô a cada dia mais me desligando da operação é. para cuidar do meu pessoal, da minha galera, da minha equipe. Do Cara, eu time tenho, que eu tenho uma, corre. eu tenho uma galera fera hoje. a gente Eu tenho, eu sabe, tenho né? assim, A gente alguns sabe. gerentes, eu tenho 11 gerentes. Eu tenho alguns gerentes no Brasil que hoje me blindam dessas ligações. Que maravilha. Ó, gerentes, continuem blindando Entendeu? o Tá dando chefe, certo, hein? que ó, tá dando certo. Porque eles falam assim, ó, eu só quero que tu lute por nós aí na Assembleia Geral, na Executiva, com a Isabel, nos dê condições de trabalhar e a briga deixa comigo. Tanto que, pô, semana passada eu fui pro Ceará, que eu tô buscando um supervisor pro núcleo do Ceará, né? Que a gerente é de Pernambuco. Inclusive, a gerente de Pernambuco eu contratei como minha advogada no Rio Grande do Sul, há 20 e poucos anos atrás. E depois ela foi promover ela a gerente de Santa Catarina. E aí um belo dia eu fiz um convite. Cara, tô precisando de alguém em Pernambuco para fazer acontecer. Ela, chefe, tô contigo. Olha que Vou legal. lá e resolvo. Vou fazer a arrecadação. Semana passada tinha um pipinão lá com um deputado. Ela me ligou, ó, já marquei a reunião e eu vou falar com a comunicação e eu tô indo lá, fica tranquilo que eu vou dar conta. Então, assim, eu escolhi as pessoas certas para, sabe? E valorizar, que eu acho que essa gestão coletiva, vocês e a gestão do ECAD de hoje, se eu posso falar uma coisa de boa, a gente, né, começa a falar bem de chefe e falando, já está falando bem do chefe dele, ó. É. Mas tem uma coisa que a gente hoje tem que valorizar, é o que está acontecendo no ECAD, é a valorização das pessoas. Aí eu vou falar muito de Isabel, de Janaína. A gente, cara, um dos pilares da cultura do ECAD é a sustentabilidade financeira. Se eu não tiver grana, eu não faço nada, ok? E a gente sabe que a gente tem um percentual hoje enxuto Sim. para uma operação, né? Quando eu falo, tu tem quantos funcionários? Eu tenho 230 funcionários no Brasil inteiro, É muita gente. entendeu? É muita gente. Sim, agora, para quantos municípios? Para 5.500 municípios. É Então, muito mais município. então assim, é muito mais município do que gente. Opa! E aí, cara, se eu não der uma condição, uma valorização, um incentivo para esses caras e uma retaguarda, e que é o mais importante, é a pessoa falar o seguinte, ó, eu sei que eu posso errar,
mas inconsciente eu posso fazer alguma coisa que não te agrade hoje, mas no intuito de acertar amanhã. E eu vou dar o meu melhor. Pô, pra mim tá no jogo. Então eu tenho uma galera hoje, meus gerentes de unidades e na sede, que me dão uma tranquilidade de falar o seguinte: olha, eu posso me desligar hoje da operação para cuidar deles. Que eu acho que é o caminho que eu estou indo. E eu estou gostando muito do caminho que eu estou indo. Porque antes eu ficava assim: vem cá, vamos analisar a tua meta, esse número. Por que tu não performou aqui nessa questão? Gente, hoje Não é só isso, não né? é só isso. Não, é verdade. Hoje a gente, na verdade, para entender o seguinte: o que esse cara está precisando para performar, né? Melhor. É, O que eu vou pedir para isso aí. assim, É isso aí. para o Marcel, para a Marcela, para me ajudarem, para esse cara ter uma retaguarda boa lá em Pernambuco, no Ceará, no Piauí, no Maranhão. Que a gente tem muita coisa para fazer ainda. O nosso planejamento estratégico desse ano foi estabelecido para fortalecer a gestão coletiva no Nordeste. Porque a gente sempre fala muito de Sul, Sudeste, É. um pouco de Centro-Oeste, mas sempre deu uma abandonada no Norte e Nordeste. É. Quando eu falo abandonado é o seguinte: qual a tua maior equipe? Sul e Sudeste. Onde tu vai investir e ter os melhores profissionais salários? Sudeste. Tá, mas por que não no Norte? Claro. Para quem conhece Norte, Não, e a Nordeste, música lá, pelo amor de Deus, né? não tem, assim, eu fui pro Ceará agora, e aí A eu importância fui... da música de lá é Sim. pro Brasil inteiro, né? Não, e é muito musical, né? Muito Sim, musical. Muito musical. extremamente Ah, Tu musical, vê a coisa no cultura é Ceará, riquíssima, pro tudo. Nordeste, que tu não vê pra cá. É. Eu fui trabalhar, e eu como tinha três, mas eu fui de férias, né? Eu tinha Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro. Segunda, feriado, quarta, feriado, sexta-feira anterior, feriado, então assim, foi uma penca de feriados juntas, É uma juntos. ponte Rio-Niterói, né? É isso. Em São Paulo a gente tem ponte de feriado, no Rio você pode ter uma ponte Ponte. Rio-Niterói. E era muito feriado e eu de tinha feriado. 2 dias de férias, 3, assim, pô. Aí eu tinha que escolher assim, vou pegar férias e vou pro Ceará. A minha mulher, ai que legal, não, vou te levar pro Ceará comigo. Ela, ô, que joia. Aí depois de tudo comprar, assim, ó, só tem um negócio. Vou lá Eu trabalhar. vou ter que trabalhar terça e quinta. Aí ela me olhou, mas tá valendo, eu vou Ok. Não fuja da raia. tá valendo, eu vou ficar sábado, domingo, segunda, tal, quarta-feira. E aí eu fui ver o supervisor, só que o que eu queria contar é outra coisa. Eu fui aí eu fui para dar uma volta pro interior do Ceará, que a gente fica falando de Fortaleza, mas esquece de Fortim, de Sim. Canoa Quebrada, de um Isso. litoral muito bonito e muito próspero, né? Eu vi algumas pousadas em Fortim, que é um lugar paradisíaco, mas assim, dominado por francês, né? Eles compraram o município. Pousadas na beira da praia Poder com, aquisitivo com alto. diária de dois, Preço alto, né? diária de R$ 2.000 por mês, por dia, tá? Tem dinheiro pra pagar a música, Então é né? o Pô, seguinte, R$ 2.000 por dia. Aí tu chega lá, o qual cara. a situation dessa música, minha gente? É. Então, assim, R$ 2.000 por dia, uma diária, tu chega lá pra falar que a música é importante pra ele diz, não, mas isso aqui eu não tenho que pagar. Pô, pelo amor de Deus. É. Eu entrei no. Aí eu fiquei num hotel em Fortim e já vi em vários hotéis. Tu abre a porta do quarto, tu clica na chave e quando tu abre já está sintonizado um canal de música tocando música na televisão. É. Não tem mais aquela assim, eu vou escolher. O cara já para te abrilhantar, ele deixa um coco na porta, ele deixa as toalhas, ele deixa um E mimosinho, uma um trilha chocolate. sonora. E a televisão, e a trilha sonora. Isso aí. E não, sim, eu duvido que seja a mesma experiência se não tiver trilha sonora. Nem- Eu entrei no hotel, com certeza não. mesmo. eu entrei pra fazer uma média com a minha esposa. Pô, hotel bonito, amor, olha aqui. Aí ela, nossa, e tá tocando. Eu posso falar o nome de um titular aqui, né? Porque é o que Pode. tava Pode, tocando. lógico. Não, pode tocar. E tava tocando a música do Nando Reis, que ela é apaixonada pelas músicas. Nossa, aí o Nando Reis tocando, olha que legal. Ela e todo mundo, né? Quem não não tem gosta como. de Nando Reis? Aí assim, porra, eu podia até tomar uma cerveja tranquila à noite, liberado, porque assim, Claro. fiz o meu. E aí, Espetacular. a gente resolveu apostar no Nordeste e, pasmem, né? A gente já cresceu só na região, Pernambuco e região, mais de 100% do ano passado para cá, Nossa em algumas Senhora, regiões. espetacular. Eu tenho outro gerente, se eu falar o nome de gerentes aqui, esquecer de alguém, dá briga, mas eu tenho um gerente que cuida do Norte Não dá não. e Centro-Oeste, o Nereu, pô, o cara cuida de 9 estados para mim.
9 é muita estados. coisa, Estados. gente. Ele vai, ele Porque cuida 9 estados é dizer que todas as Praticamente toda a cidades lá região. dentro dos É. 9 estados, sob a guarda dele. no guarda-chuva dele. Ele, Merece a menção. sim, Nereu Silveira, o cara assim, seria um cara que num podcast aqui, vocês ficam falando com ele aqui 2 dias, Ah, mas a gente Nereu, 2 dias falando com o está na Nereu. lista, viu? É. tá Estaremos formalmente esperando. convidado. E ele vai te contar histórias assim do Arco da Velha e ele tem o dom da comunicação. Ele consegue, eu falo pra ele que eu aprendo muito com ele, meu gerente Nereu, que ele tem um dom de encantar as pessoas com a fala dele. Legal. Então, assim, quando ele começa a falar da música, e ele é um cara musical, porque a Isso família é dele, a importante, música hein? dele, a família dele toca piano, ele toca violão, então, assim, ele tem a música na veia. Então, quando ele Você fala sabe assim, bem Aí disso. pega, né? e aí quando tu fala de uma coisa que te toca, Não é né, diferente. é importante. E só que, assim, eu falei com ele ontem, ele estava sexta-feira, ele estava em Goiás. Uns 3 dias antes ele estava no Amapá, contratando uma agência para Macapá, porque a gente estava desguarnecido e a região é importante. Ele até me mandou um Marco Zero lá, que me chamou a atenção. Aí ele fica mandando os vídeos, aquelas horas da noite. Chefe, tudo bem, mas eu estou aqui no Marco Zero, aqui em Macapá, tal. Onde diz que coloca um ovo e ele fica em pé. Não sei se é verdade ou mentira, mas nós vamos descobrir depois. Alguém vai falar, é verdade. Deve ser a linha do Equador, não passa ali? Ali em Equador, então, é. é Marco verdade Zero esse mesmo. bilhete. Marco Zero mesmo. Eu vi isso, mas no Equador, não É, aqui. então ele tá lá, ele tava lá, e ele fica rodando e assim, e para ele fazer o mesmo que eu faço aqui, ele depende de gente boa trabalhando. E o grande lance pra gente é a importância, porque quando o Marcel começou a falar, fiquei muito feliz, mas é a importância que hoje a gente tem juntos e que as sociedades dão pro nosso trabalho. Isso cara, não tem preço que pague isso pra gente. Isso, Marcelo, eu acho que tá muito relacionado a um processo de evolução até que natural, né? Enfim, da maneira como as pessoas se comunicam hoje do ponto de vista profissional mesmo, institucional. A gente sabe que no passado, inclusive o ECAD, as associações não eram nem conhecidas, né? As pessoas conheciam o ECAD, nem sabia muito o que é associação de direito autoral, nem se falava associação, a nomenclatura utilizada era até falava sociedade de direito autoral, né? E não somos sociedades de direito autoral, são associações. O ECAD é uma associação de associações. Isso. Então, assim, essa grande união que acabou culminando com um passo muito grande na evolução em benefício de todos esses artistas, ele tem muito a ver também com os desafios que a gente encontrou externos, Sim. né? Com projetos de lei de isenção de pagamento, com projetos de lei, enfim, que iriam ferir, né, os interesses dos artistas. Então, a gente, em algum determinado momento, olhou um para a cara do outro, né? E como a gente está há muitas décadas nesse negócio, a gente pode falar isso com muita propriedade, porque a gente viveu isso, né? Esse momento de transição, de transformação, e falou, gente, a bem da verdade é o seguinte, isso aqui é um sistema único. Isso Né? mesmo. Eu não brigo, eu não luto. Quando a gente fala briga, luta, para defender alguma coisa mesmo, você tem que brigar, você tem que dar o suor e o sangue. Pelos associados que são da Assim, eu brigo por todos, porque o da Assim hoje, amanhã não é mais, e o de outra amanhã é da Assim, e na verdade o nosso interesse é único e coletivo. E a gente precisa dar uma retaguarda por ECAD. Porque o ECAD é a nossa arrecadação, o ECAD é a nossa distribuição. E os artistas são a voz mais alta e a voz mais forte nessa luta. E eles convivem com as associações, não é direto com o ECAD. É verdade. Então, quando a gente entendeu isso e colocou isso em prática, porque o entendimento já existia, a questão é como é que a gente vai falar abertamente, porque, só um parênteses aqui, né? Porque as pessoas falam, mas por que isso nunca existiu desde sempre? Porque as associações muitas vezes se degladiavam mesmo na concorrência eu não vou misturar o meu artista com o seu, porque o medo de você perder, de um artista simpatizar com uma outra associação, passar a conhecer, imigrar, né? Isso também sempre pairou. E os próprios artistas hoje entendem isso de uma outra forma, né? Então, assim, eu acho que essa evolução que deu, a própria lei de transparência do ECAD, a 2853 de 2013, que parametrizou muitas coisas, né? Mas Fez olha, com que a gente tivesse esse momento de hoje. Você não acha, Marcelo? eu acho, eu também acrescento um outro aspecto importante aí, Maninho, que até dialoga com a história, a nossa história também, né?
e que é a gente também foi um pouco quebrando certas barreiras institucionais, no sentido de que, assim, por exemplo, eu gosto de posicionar a gente, porque você sabe que é Sim, verdade, no sentido de quando a gente é, passa, né, a integrar de novo a mesa e etc., a gente tem um interesse em querer entender como a instituição, perdão, funciona por dentro, porque tinha uma questão de gestão também que blindava. Você tinha uma dificuldade de acesso, né? as próprias A, associações, né? sabe, a entender melhor, a ter uma aproximação maior. Então, de repente, a gente também era chato, né, mano? Você lembra? Naquela coisa de Lembro. querer e chegar, mas espera aí. Por que que a gente não pode ter uma comissão para discutir a arrecadação? Por que que a gente não pode... Porque era uma coisa, tinha uma verticalização também, durante muito tempo, que eu acho que era muito ruim. Não, que ele vinha da cúpula mesmo, né? Da É, gestão cúpula do ECAD. A gente está e, querendo e, dizer, assim, que para nós, né, era e como a se gente fosse uma foi barreira. quebrando isso mesmo, tirando os tijolinhos desse muro e falando, não, 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 calma lá. E os nossos pares meio que gostaram do rolê e falaram, vamos junto todo mundo, e isso naturalmente foi se Eu modificando. acho que a E gente hoje a teve gente Eu acho que tem umas grupos peças de chaves, trabalho. né, Não, você que consegue fizeram imaginar parte dessa. vários grupos de trabalho que a gente tem hoje, tipo, Imagina. 15 anos atrás, não, 10 comissão anos de atrás? arrecadação foi Muito louco, assim, a né? melhor coisa que. E aí eu tenho que dar voz ao Mário quando ele vem aqui, o Mário Sérgio, porque Sim. assim, quando eu cheguei, deixei de ser gerente de unidade de operação e fui virar gerente, que é uma palavra que usa, mas tem hora que eu deixo de fora, gerente executivo de arrecadação. O que que tu é? Ah, gerente nacional. Aí os caras, não, o executivo, eu acho que é uma outra coisa. Ainda não recebe ligação às 3 da manhã para falar quanto tu cobrou do meu show, né? E quando eu fui para virar gerente na sede, e eu conheci o Mário, comecei a me aproximar com ele, porque a gente sempre tem muita distância também da sede nas unidades, tá? Tá. Da mesma forma que tinha distanciamento Entre as das associações. associações entre vocês e o ECAD, as associações, as unidades, também tinham uma distância muito grande da sede. Não participava. A sede era um núcleo à parte, assim, Isso. né? Tu Um não, não, tu núcleo não duro. participava. Como eu fui gerente de unidade 24 anos. E eu fui gerente, então, eu estava no Rio Grande do Sul, fui gerenciar o Rio de Janeiro, 3 anos. Gerenciei São Paulo quase 10 anos, 9 anos. Então, eu gerenciei Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Com muito mais presença em São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E muitas vezes as decisões da sede eram tomadas também, e aí só Corona está falando, com a visão da sede Ah, para o mercado. Sem uma discussão ampla, um debate E com quando quem. chegava aquele pacote pronto, Marcelo, para mim, gerente de uma unidade totalmente diferente, com as suas peculiaridades lá no Rio Grande do Claro. Sul, eu falava, gente, isso aqui não funciona. não, Inexequível. não Aqui não atende, funciona. né? Não tem que ser assim. Não, isso aqui não funciona. E aí muitas vezes eu comecei a aprender que, ok, tu manda, eu obedeço, mas se eu te entregar o resultado, eu posso dar uma melhoradinha nesse caminho? Tá. Não, o caminho é esse. Ah, não, tudo bem. Só que aí o caminho o cara não ia descobrir mesmo, Claro. só ia ver o resultado. Então o caminho era Os o meu. fins justificam os Eu meios, né? fazia o meu caminho. Tá É a certíssimo. prática. Que é assim, é botar conscientização na frente da cobrança, é abrir o diálogo para todo mundo. Ter visão, né, Eu sou um cara? cara dito no ECAD, e para todo mundo, até para os usuários que hoje se consideram meus amigos, que eu tenho usuário que eu Legal. falo há 20 e poucos anos. Claro, se constrói mesmo. Pô, tu é um cara que fala, um dos caras mais grossos que eu já vi falando. Rapaz, tu é grosso demais. Mas eu gosto de ti. Assim, pô, então tá valendo. Então tá valendo, tá? A gente tá no caminho certo. Entendeu? É, porque tu briga assim, mas claro que eu tenho que brigar. Marcelo, tu vai num show. Aí tu pega um borderô. A gente tá nessa briga aí há 30 anos. Vocês mais do que isso, porque vem de família que já tava nessa briga há um Sim. tempão. Aí tu vai cobrar um negócio no cara. O cara sabe que matemática é uma coisa que eu adoro porque ela não mente. É isso. A matemática não mente. Ela é perfeita. 5% de alguma coisa é 5% de alguma coisa. Enfim. Isso aí.
E aí a minha coisa, 5% dá 1 milhão, a dele dá 300 mil. E aí quando tu vai falar, o cara quer te convencer que ele tá certo. Aí tu fica assim, cara, vamos fazer o seguinte. Aí tem alguns clientes, usuários nossos aí, que eu falo até hoje, que falam o seguinte, ó, a nossa regra é a seguinte, tu pode pedir desconto, tu pode falar o que tu quiser, só não quero que tu minta. Não precisa mentir porque eu não sou trouxa. Eu É isso sei aí. que tu tá mentindo e a gente vai ficar brigando aqui o resto da vida. Então assim, cara, o meu número tá certo, É. é igual ao teu. Vamos negociar em Vamos cima negociar dele. em cima disso, eu levo para a Assembleia, eu discuto com todo mundo, Claro. eu peço ajuda do Marcel, da Marcela, dos outros presidentes, e a gente chega num acordo. Agora, não dá para viver na mentira o resto da vida. Porque assim, eu não sou bobão. É, negociar em Não cima mentira de da. bobo, não mentira para bobo. É, E essa conduta fez a gente crescer em arrecadação. É claro que, como qualquer outro produto, eu tenho que ter margem. lógico. Ah, mas falando isso parece uma besteira, Marcelo. Tu tem um regulamento e tu tem uma obrigação de aplicar o regulamento. Claro, Lógico. 5% de alguma coisa é isso, 2,5% numa TV é isso. Eu não estou abrindo mão dessa conversa. Sim. Só que tem algumas coisas que o cara fala o seguinte, olha, aqui, nesse caso específico, eu não tenho 1 milhão, eu tenho 800 mil. Por aquilo. Tu pode me ajudar em levar isso para a Assembleia, falar com alguém para resolver? Claro. Hoje eu tenho abertura para falar isso para vocês, para falar isso para a Isabel e para conseguir um caminho. E dar meu parecer, olha, eu acho que vale a pena fazer isso ou brigar com o cara há 10 anos. E a gente ir para o judiciário. E assim, a gente não está num prejuízo gigante. E isso mobilizou, fez a gente, na verdade, ficar mais transparente para todo mundo. Perfeito. E você contava, então, que Perfeito. quando você foi para o Rio, que você começou a ver, e até convivendo com o Mário, essa coisa de você ter essa mudança de mentalidade, de agregar e etc. Que o Mário tem muito isso, Tem, né? é porque, sabe o que eu vi no Mário? O Mário, eu não quero causar ciúme em ninguém, né? Não, mas você E não vai. Mas o Valéria e Mário Todo causa. mundo Catarina, pensa do eu não vou Mário causar a ciúmes mesma aqui, Eu coisa, acho que ele é cara. uma Não unanimidade. mas o cara, existe essa possibilidade. primeiro, Todo então eu mundo vou vai falar falar. mal dele primeiro, porque, pô, o cara é Isso, chato, chato. chato demais. Aí agora eu vou arrumar essa história. Ele é um estudioso do negócio. É, Então, assim, para tudo ele tem um plano B e ele tem um porquê. Sempre pensando, sabe, como ele sempre foi distribuição, é, sempre pensando no titular. Ele estava sempre pensando assim, pô, se eu mexer. E eu na arrecadação nunca tive esse olhar. Eu falo claro. assim, cara, eu vou arrecadar. Vou Eu arrecadar. tenho que botar dinheiro para dentro. O que vai acontecer daqui para lá não me interessa. Como não interessa? Claro que interessa, que vão chegar lá. Nada disso que eu fiz aqui tem sentido. Exato. E aí eu saí da unidade para ir para a sede, eu vi que o Mário integrava as coisas. Ele participava todo mundo. Ele tinha uma comissão de distribuição onde tinha um quórum gigante, que todo mundo se preocupava em lá tentar ajudar as regras do jogo. Isso. Ele tinha vários comitês para poder andar e eu na arrecadação não tinha nada. Só tinha eu sozinho, comigo mesmo, fazendo o rolê, como eu diria a Marcela, do meu jeito. Assim, Mário, me ensina como é que funciona essa história. Não, Marcelo, acho que uma comissão faz sentido. Tu vai pegar, as sociedades vão te ajudar, vão entender o que está acontecendo, tu vai dividir as experiências com eles, eles Claro. vão te ajudar a montar. E aí Discutir os eu, critérios, os discutir. critérios, por que É, que tu cobra 5% disso, por que que era 10, tu baixou 5, por que que tu quer fazer alguma coisa diferente para aeronave, por que que tu hoje... entender as peculiaridades que são inúmeras, né? Não, para tu imaginar, eu tenho que botar um preço para música em todos os ambientes que tocam música no Brasil. Eu estava falando de Canoa Quebrada, porque quando eu falei que era musical Ceará, que foi é um dos poucos lugares que eu vi que as pessoas acho que não vendem fone de ouvido lá, né? O pessoal tem caixa de som e fica assim do lado, e todo mundo tem que participar da música É do isso cara. aí. Eu estava num caixa eletrônico tirando dinheiro e tinha um cara do meu lado assim com uma caixa de som. E olha Aí que eu isso olhei pra mesmo. cara dele, vontade de cobrar essa música pra tu aprender. Vou cobrar essa música pra tu aprender. Não vende fone de E aí a ouvido. gente, assim, a gente tem preço pra tudo, porque tem que ter. Porque todos os lugares no Brasil, de alguma forma, se beneficiam com a música de alguém. Exato. Pode ser mais ou menos, como já falamos aqui, mas se beneficia. E aí eu tinha para algumas questões que eu não tinha saída, eu não sabia fazer. Quando eu marquei reunião, e a Marcela é muito participativa, e aí eu vou deixar Sim. aqui meus parabéns, porque ela entra nas comissões, ela participa com outras pessoas, mas sempre com ideias boas. A gente tinha algumas arestas, algumas coisas para resolver, e conseguiu resolver. Agora eu estou com alguns problemas.
O digital, nossa maior rubrica hoje, que eu chamo de carteira, é os serviços digitais. Para ter uma ideia, nesse primeiro trimestre está representando 35% da minha arrecadação. Então você que está interessado nesse momento da nossa conversa, 35% da arrecadação do ECAD hoje advém do digital. Do trimestre, porque assim, entrou bastante grana de acordos firmados. Eu acho que nunca houve um segmento único Não, com tamanho market share, né? Também representativo. Tamanho e representatividade. TV um tempo atrás representava muito, muito, porque assim. TV sim, mas se TV, somava aberta fechada, porque- dava 40. Porque as Sim. outras eram pequenas, né, Marcelo? É, Então, assim, como os gerais eram pequenininhos, show era pequenininho, SD não existia. Então, pô, TV ficava aqui. Agora a TV foi diminuindo porque, assim, o SD foi crescendo. Esse meu orçamento desse ano está previsto 26% do segmento nos na serviços grana digitais. dentro do SD, 500 milhões de reais. A gente, em 2014, logo ali, que Pô, logo ali, 2014, 10 tinha anos 10 passa anos é voando. nada. Verdade. A gente não tinha nada de digital, a gente tinha É. começando um contrato com Netflix e tal, uma luta em glória, né? Em glória não é piada, não. Eu falei e depois pensei. Era Não uma- vou editar, não, viu? Não vamos editar. Pra quem entendeu, entendeu. Entendeu, Pronto. isso aí. Mas era uma luta. Cara, Era mesmo, sofrimento. era mesmo. Era um sofrimento. O pessoal passava lá. suplício, É verdade. Pô, tinha que ficar assim, ó, de pires na mão para o digital avançar. Assina qualquer coisa Cara, os contratos para absurdos, mas começar o assim, negócio. só quem viveu sabe o perrengue Sabe. que era. Aham. De tu negociar com uma empresa americana que chegava aqui e disse, não, eu mando e tu obedece. É isso aí. E sem contar outros interesses do meio que a gente sabe que Sim, né, que são é complexos. muito complexo para tocar no assunto aqui. Hoje, a gente tem aí uma arrecadação sólida, só que aí tem alguns problemas que a comissão me ajuda a resolver. Como o dinheiro migrou para o digital, e aí é a reclamação dos usuários, tá? Sim. Não é minha. E aí o cara da rádio fala o seguinte, Marcelo, tu tem que pensar nas rádios. Todo ano o digital me rouba um cliente, me rouba um comercial. Perfeito. Me tira a receita, Me tira a né? receita. Tira a receita, porque Então, assim, a audiência migrou, né, o Marcelo? que fazer? Aí a gente começou a pensar, a gente fez, como a gente na verdade tem mais música ou menos música, e a gente pensa em proporção, isonomia, tudo aquilo que está no 12853. Perfeito. Bom, rádio jornalística foi analisado, foi pensado dentro da comissão de arrecadação, para ter um percentual menor da tabela que justificasse, que tem lá dentro. Rádio comunitária é a mesma coisa. Respeitando o grau de utilização que a própria lei determina. Exatamente. Hoje a gente está discutindo rádio AM, Perfeito. porque a gente sabe que a rádio AM está deixando de Tá existir. acabando. Então, assim, é uma situação que a gente sabe que é muito complexa, por isso que eu falo muito com o Mário, que é um estudioso, Claro. porque, assim, tudo que eu fizer e perder na rádio, eu sei que alguma associação, algum nicho de titulares vai perder dinheiro. Vai impactar Que, de lá. repente, tem mais receita dentro da rádio do Com que no certeza. digital. É. Então, assim, como equilibrar essa conversa? Porque não adianta eu mexer aqui. Eu só mexer aqui, aqui eu ajusto. Só que aí eu derrubo o ponto lá no final. Então, assim, como fazer a cadeia inteira? Toda essa régua funcionar de uma forma só. Da mesma forma que TV fechada, né? A gente está com os contratos de renovação de TV fechada. A gente está vendo a própria Claro, que é a maior, não só Claro, Sky, Oi, a Oi foi vendida agora, né? Sim. A própria Sky, a própria Oi e a própria Claro perdendo milhões Perdendo de clientes, milhões né? de clientes. Então, assim, as pessoas que pagam percentual, tudo bem. É. Percentual de muito é muito, de pouco é pouco, tá tudo certo. Mas tá migrando a grana. E a gente tem que acompanhar esse processo. Né? E aí, para quê? Parece que eu tô falando isso, se pô, tu tá falando coisa que pode prejudicar a arrecadação. Não, é uma transparência. É. Eu tô preocupado com isso. Mas eu acho que. Porque eu não quero matar o cara é meu parceiro. Perfeito. Eu quero que ele faça mais show. Um tempo atrás, quando começou as brigas, tinha o tal do interdito proibitório nos shows, né? A gente pedia para parar o show. É. Até então que teve vocês e algumas pessoas ilustres e pensam, pô, mas peraí. Mas vale a gente pedir para o cara depositar alguma coisa, fazer uma grana, mas deixar acontecer, porque se não acontecer,
o titular também não recebe nada. Exato. Não sei Não, se é vantajoso, eu né? acho que a gente é evidente que tem determinados momentos em que a gente tem que olhar para algo um pouco maior, né? Isso que você está trazendo é importante, esse nível de transparência, inclusive de como as discussões são realizadas, é importante para as pessoas também poderem entender, quem não faz ideia, porque é importante para o ECAD continuar arrecadando, né? Sim, Não é, a gente não quer que nenhum usuário de música, né, rádio, televisão fechada, principalmente que são as que estão mais perdendo, né, com a novidade do digital, e as próprias TVs abertas também, né? E perdendo, quando a gente fala assim, eles perdem receita, diminuem, né, a sua capacidade econômica, logo diminui a remuneração do direito autoral pela utilização da música. O ECAD, embora ele tenha uma obrigação de fazer, mas é claro que ele precisa também flexibilizar para que o dinheiro continue entrando e a gente distribua, muito embora a gente não possa fazer nenhum tipo de compensação, porque se pudesse seria maravilhoso. Pegar uma parte do que se arrecada com o digital e poder cobrir um pouco das outras áreas que estão defasadas, não por uma incompetência ou simplesmente pela evolução natural das coisas. Porque pode ser que daqui 20 anos a gente esteja sentado nessa mesa aqui, 20 anos mais velho, 20 anos mais experiente, falando, pô, lembra quando arrecadava a TV aberta? Quando existia isso? mas Que aí você trouxe maluco! uma coisa importante, É, porque existe uma palavra que é essencial aqui para nós, que é migração. é Porque isso. se saiu de um lugar, migrou para o outro. Então aí eu acho que entra essa coisa de olhar, né, para onde foi e se a gente consegue lastro para, ok, então aqui eu vou poder cobrar mais, como é que é, em algum momento. É, sempre pensando que a importância da música para o negócio. Sim, Quando sei lá, um rádio, uma rádio pode reclamar, uma TV, ou isso, aquilo, a gente tem que analisar todos os lados da conversa. Inclusive, se a música é importante para o negócio dele ou não. Se é muito Exato. mais importante ou sim. não. E eu não conheço rádio, fora a jornalística, que ainda assim tem música, uma rádio São Paulo, Rio, qualquer Não, outra rádio é rádio, música, gente. É. Rádio é que não tenha música. música. Televisão é música. Não, sim, É, disparado. Então, assim, o dinheiro pode até migrar. Eu posso até, mas assim, estudar o assunto. Só que não me peça para não pagar. Sabe, Exato. como hotel, É. como bar, restaurante, não me peça para falar o seguinte, não, eu não tenho que pagar por algum motivo. Eu tenho que pagar. a gente E tem. ele tem que pagar, e ele tem que enxergar o produto música. E aí tem uma fala de um titular que me ajudou muito numa comissão parlamentar que eu fui ser apedrejado, onde ele dizia o seguinte, olha, se o cara bota o coco, bota a florzinha e bota a música, ou num hotel eu boto o sabonete, boto a toalha, boto a água, e tudo tem preço, essa música também tem preço. Pode não ser o mesmo preço, pode ser diferente, mas por favor. E a gente, na ocasião do hotel, a gente fez alguns estudos que, pô, provaram, só não provaram para quem não queria Sim, entender que o cara paga centavos pela música que toca lá dentro, por dia, de execução por quarto. é isso. E quando eu mostrei isso, não é. É sim, era, na época é sim. E todas as sociedades que a gente fez benchmark no mundo cobram. E É. aí, depois, com mais propriedade, vocês podem mais falar do que, porque assim, se eu tenho tratado de reciprocidade com o mundo, todo mundo cobra e me manda grana, aí eu não cobro aqui e não mando para ninguém. Sabe? Não, Os esse caras não assunto. enxergam todo, né? Não Não, dá, com certeza, não dá. Marcelo. Bom, para quem, assim, a gente acabou entrando aqui rapidamente na questão do pagamento dos hotéis, né? Que é uma discussão que já foi superada do ponto de vista jurídico em relação a se existe ou não execução pública. Esse é um ponto importante e existe. Mas existe um lobby muito forte, né, dentro do Congresso Nacional, a gente sabe disso, uma pressão enorme para que os hotéis se isentem do pagamento pela utilização de música nas suas habitações. O que é um tremendo de um absurdo, óbvio, né? Mas assim, mais do que isso, né? É um tremendo de um desrespeito, né? Eu não diria nem que é uma aberração jurídica só, né? Porque, enfim, o direito de pensar do contraditório todo mundo tem. Mas é um tremendo de um desrespeito, porque a gente sabe que a música ela está inserida dentro dos quartos dos hotéis, que é execução pública, porque é um ambiente público, né? Não existe só a área sonorizada que é compartilhada, né? Como eles falam, os lobbies, né? Dos hotéis. E é uma luta, é um grande desafio que o ECAD enfrentou, acho que um dos maiores, né? Nos últimos anos, porque o grande problema não é só não querer pagar, mas é
a maneira em que a instituição acaba sendo exposta e apedrejada, porque grandes empresários que têm muita influência no Congresso Nacional simplesmente entendem que não devem pagar pela música que eles disponibilizam nos seus hotéis, né? Então, isso é um grande desafio que a gente ainda tá brigando, né? Isso ficou um pouco meio parado nos últimos 2 anos, mas eu acredito que espero, né, que na próxima reforma da lei que isso fique muito claro, essa obrigatoriedade, não só essa, como qualquer outra, né, que supostamente possa trazer qualquer tipo de isenção, que não aqueles que já estão na atual, né, na 9.610, isenção de pagamento de direito autoral, que seria um tremendo absurdo, Não tem. né, é Acho que não inaceitável, existe né? margem para isso, né? Eu Para até acho que a isenção. gente, com os hotéis, mais uma vez, a gestão coletiva como um todo pensou em alternativas. Exato. A gente, de lá para cá, eu acho que deu uma acalmada, até porque a gente mexeu no regulamento de arrecadação para poder. Para flexibilizar, né? Para Exato, negociar, a gente precisa exatamente. flexibilizar. Porque assim, hoje no regulamento ele prevê que o hoteleiro declare taxa de ocupação. Antes disso, a gente tinha uma taxa de ocupação média feita pelo Ibope que a gente não abria mão. Então, assim, taxa média do Ibope de ocupação dos hotéis no Sudeste de São Paulo era 50,63. Então, assim, um cara de 100 quartos, ele pagava por 50. Ok? E provado por estatística, porque por estudos do Ibope, na verdade contratado por vocês e pelo ECAD, provavam que aquilo era a melhor forma de acontecer isso. Perfeito. Pois bem, mais uma vez a gestão coletiva foi sentar com os hoteleiros e falou o seguinte, olha, qual o problema? É não pagar, chega a ser um absurdo, porque existe execução. Bom, é preço. Taxa de ocupação de 50 para a maioria, para alguns é ruim, para outros é maravilhosa. Então a gente botou taxa de ocupação declarada e aí, pasmem, né? Muitos não declaram e preferem o Ibope. Você vê? E ainda, Ficou não, conveniente. fica com o Ibope aí, por favor. Então, assim, é o Ibope ou declarado. Porque Vamos no quando a minha taxa declarado. está Vamos 70, no Ibope. 80, Claro. eu quero usar o Ibope. Mas quando a minha taxa está 30, Eu eu vou te declarar que é apresento. 30. Declara. Só que aí a gente, né, se depara com um cara mandando taxa de ocupação de um hotel de 5%, de Pô, 6%. fecha o hotel, Não, não amigo. está aberto. Então, sim, ele não está aberto. Fecha o hotel, né, Eu meu tenho, amigo? eu tenho Por alguns, eu favor. tenho alguns amigos que têm rede de hotel, quando eu digo amigos, Hum. de estar na trincheira brigando há muito tempo. Ele tem uma rede de hotel no sul do Brasil, que ele fala o seguinte, Marcelo, a gente tá briga assim, é muito custo, hotel é difícil, eu acho que tem que pagar sim, eu sou um pagador de litoral, fico devendo e pago, faço meus acordos e tal. Mas quando uma rede de hotel tem um hotel que tem uma taxa média de 60%, pode abrir o outro lado. Se passar de 60% da taxa desse hotel, quando eu pesquiso o mercado, eu tenho estudos, aqueles caras não estão para brincadeira. Quando eu tenho uma região que a taxa média dos hotéis está em 60, 65, 70, eu dou um jeito de abrir um do lado. Porque eu vou ter público para atender, porque o cara tem picos de 100. E aí, de 100, o meu hotel do lado vai falar, ó, já vai começar a pegar público do cara, esse que sobrou. Então, assim, é muito difícil em São Paulo de ter uma taxa baixa. Na capital, abaixo de 50, eu não conheço, só nas periferias, etc. Mas a gente recebe. É, aí vem aquela. A gente fica naquela. Pega de volta, por favor. Bota mais um número zero, mais um aqui na frente, depois tu me Vamos devolve. trabalhar com a verdade aí um Que eu acho que pouquinho. tu, sem querer, tu errou o número. Aí o Faltou cara, eu acho que digitar, faltou um 2 aqui, era não 35, eu não botei 5. digitou direito. Mas, sim, Esse é um desafio, né? Mas, Marcelo, Mas esse lance que você colocou, que eu acho muito legal, né, de a gente ter essa preocupação lá nas nossas reuniões,
de manter o regulamento atualizado, né, Marcelo? é. Conversando com as mudanças de hábito das pessoas, hábitos musicais, É. mudança Não, de. vamos aproveitar esse espaço Porque para tem uma situação, falar né, um que a pouco sobre gente. justamente sobre isso em relação a essa questão do nível do detalhamento das discussões técnicas, né? É importante que quem estiver nos ouvindo, né, quem já faz parte da gestão coletiva, ou quem está aqui nos ouvindo para poder entender e aprender um pouco, é isso que o Marcelo está trazendo em relação a essas questões das discussões técnicas que ocorrem entre os executivos do ECAD, os técnicos das associações, é justamente de onde saem, né, as ideias e de como as coisas acabam se desenvolvendo e indo, ou muitas vezes não indo, né, fica só no âmbito da discussão, para o regulamento de arrecadação do ECAD, justamente para que haja esse aperfeiçoamento e essa atualização. A gente tem o tempo todo que trabalhar de acordo com Sim, as mudanças tem que o que ser. mercado nos impõe. E isso é fundamental, esse papel que a gente desenvolve em muitas mãos, aí a gente está falando de muitas mãos mesmo, porque nós somos 7 associações e o ECAD, muita gente trabalha ali E em cima todos disso, cabeça tudo e pensando não nisso. E só agora? o departamento de arrecadação, necessariamente do ECAD, trabalha em cima Tem gente da distribuição, tem gente da TI, tem gente da auditoria, tem gente do jurídico, porque tem isso pode, isso não pode, isso se encaixa, aquilo não se encaixa. Então, assim, é É legal que haja um multidisciplinar, né? entendimento, justamente, em relação ao Não, e para mudar o tamanho regulamento, eu dessa. tenho que saber se eu estou cumprindo os Cumprindo. pré-requisitos da É, legislação e dos decretos, Exatamente, né? porque Porque aí eu a não gente posso tem que fazer lembrar o diferente. seguinte, né? A verdade. nossa lei de regulação, ela impõe obrigações, ela impõe limites, né? E até é legal que as pessoas entendam que o ECAD não é uma instituição que ele cobra o que ele quer, ele cobra o que ele precisa cobrar. E ele não pode abrir mão de cobrar. Se você pegar a legislação brasileira hoje, né, lá tá, as exceções estão lá. O que não é exceção, o ECAD é obrigado a cobrar. Então, assim, é uma máquina de arrecadação. É isso mesmo. Então, a gente precisa entender isso, deixar isso sempre muito claro, porque às vezes sempre tem aquele cara que não quer pagar, que é um empresário Mas que absurdo cobrar uma festa, não sei de onde, meu amigo. É festa, não é festa dentro da tua casa, não é uma coisa privada, Não é a festa lá no particular. meu AP. É, vai pagar, o pau tá para mesa, vai pagar pela música. Não precisa. E o homem que vai cobrar é esse daqui, chama Marcelo Nascimento. Tem É, nome, tem rosto, tem endereço. esse é o problema. Eu não gosto de botar o rosto e o endereço, porque o cobrador tem que estar. É Eu isso sou aí. do cara que eu gosto de ficar nos bastidores, porque. Você sabe que você tá lascado, que o povo tem Não, mas antipatia bíblica. Não, é que Essa tem hora antipatia que, tem bíblica. hora que o pessoal Publicano. me convida para é, palestra e para sair, para falar com as pessoas, ou para me reunir com usuários pagantes, inclusive, que eu acho que uma das coisas também que trouxe a nova gestão que não existia, e eu sempre achei que não fazia falta, e hoje eu vejo que é importante, é o relacionamento com o usuário pagante, tá? perfeito. Ah, A isso gente é muito sempre bom. quis Premiar falar quem paga. e premiar quem paga. A gente sempre, na verdade, estava batendo na porta de quem não paga. E esqueci de falar com quem paga. Tanto que foi Perfeito. criado um selo pela Isabel e Janaína para alguns eventos, que Perfeito. eu acho que foi um show de bola, Muito bom. que dá visibilidade para o pagador. Porque aí O tu arranja bom mais um cara para falar bem da é gente, o né? bom pagador, O né? bom Tem que pagador. mostrar quem Tem é o que bom mostrar. pagador. Mas eu sempre fui resistente a isso, porque tem hora que me convidam, ó, ainda vai lá falar com o cara da evento tal ou da TV tal. Aí eu disse, tá, eu não vou não. Assim, como tu não vai? Tu vai sim. Tu é sempre do contra. Assim, não, eu não vou não. Por que tu não vai? Porque o contrato dele vence mês que vem. O contrato dele vence mês que vem. Se eu for lá, eu já sei que vai me pedir desconto. Eu não quero Eu aparecer não nessa posso hora. ir. Manda alguém representando a Vai, empresa. pode, a Isabel, tem hora, eu vou lá falar com ela. Não, vai sozinha. Porque se tiver eu e tu juntos, Ah, e não, o cara aí. pedir alguma coisa e tu fala assim, eu não tenho como falar não na tua frente. Tem Então que ter prefiro não uma, ir. tem que ter uma voz acima de mim que eu vou falar, olha, Eu tô tentando. Né? prefiro não ir. Me deixa fora dessa. E aí ela, tá bom, então deixa que eu resolva essa aqui, ali e tal. Mas isso também é importante. Isso é estratégia, não tem como fugir dessas Não estratégias dá. de negociação, né, mano? Não tem como. Não. Não, porque imagina, cara, negociar é negociar. É E um isso cara que aí. tá pagando, tem um custo, ele quer diminuir o custo.
E tu chega na frente dele na hora que o contrário dele tá virando a chave assim, imagina, ele te olha, já chega a brilhar o olho, né? Opa, é esse aqui mesmo que eu vou. Agora vai, né? Imagino, ainda bem que sua foto não fica muito exposta, que você está sempre em aeroporto e esse povo também circula muito em ponte aérea. Mas eu sempre usava uma mochila do ECAD para viajar, né? Aí eu fui obrigado a não usar mais. Porque talvez eu estava no aeroporto em Santos Dumont, eu chegava, tu é do ECAD? Um dia um promotor de evento do sul do Brasil, eu tô com mochila, o cara estava atrás de mim. Tu é do ECAD? Posso falar contigo? Eu queria marcar uma reunião com um tal de Marcelo Nascimento, tu conhece? Nunca ouvi Aí eu, falar. cara, conheço, mas. Não, tem um tempinho pra gente conversar, assim, cara, meu voo tá, assim, tá na hora. Mas do que é? Não, eu tenho, sou promotor de tal empresa. Aí eu, pô, ajuizei o cara semana Você já viu passada. que era carne de pescoço, Assim, né? ajuizei o cara semana Recebeu a passada. inicial, né? Me deve 1 milhão, eu vou ficar nessa roubada, ó. Eu vou falar com ele lá, depois a gente Manda o conversa. seu recado. Deixa eu ir embora. E, pô, a grande verdade é essa, né? Quando alguém chega assim, mansinho pra falar comigo, exceções, várias exceções, mas muitos que acontecem, eu ligo direto pro Anderson. Cara, Grande, o né? processo desse aqui tá em execução, né? Ele, porra, a gente foi, tá sim, chegou ontem aqui, foi. Ah, tá bom, já entendi o recado. Ou então, o cara recebeu a citação hoje, recebeu, beleza, já entendi. Porque o cara fica te testando muitas vezes. A gente, Claro. a gente não quer judicializar, a gente quer tudo na boa. É. Essa é a regra Isso mais que a mudou, gente né? Isso mudou no ECAD, isso muito. ficou muito bom, né? Mudou muito. Essa mudança do judicialize e acabou. É. Não, vamos conversar, né? Cara, assim, eu Chegar vou te no meio falar, do caminho. para chegar no judiciário, olha, eu já visitei o cara umas 10 vezes. Eu já tentei. Gastou tudo que tinha para gastar, né? De argumento, Não, e assim, de paciência. cara, por favor, pensa que vai dar ruim. A gente vai gastar uma grana judiciária que não vale a pena. Vamos chegar num acordo, vamos levar para a Assembleia, para os presidentes, alguma proposta razoável. Claro. Pois é, depois eu vejo, tal. Aí tu entra, aí o cara, pô, o cara é sacanagem lá, mandou pro judiciário. É. Só que eu não posso ficar com um problema segurando um dinheiro que não é meu, que eu Exato. tenho satisfação para dar para Exato. vocês, para os titulares, e ficar chocando com aquele negócio, eu digo lá, ficar chocando com isso aqui, Claro. sem, entendeu? Agora, quando as coisas avançam, notícias boas. Pô, eu tava vindo lá, a Iris e a Carmen, eu tive reunião com elas hoje de manhã. Chefe, primeira mão, que assinamos primeira plataforma de game importante no Brasil, assinada agora. Opa! Ó, Olá, em 1 hora, 16 minutos e 50 segundos. Sim, Se É tiver isso. batendo os relógios aí. assinamos uma plataforma. Uma notícia Eu boa não vou falar o dessa, hein? nome aqui, Não, porque eu não sei se eu Sim, tenho sim, cláusulas sim. com ele que proíbam. Mas assim, pô, era um mercado que não nos atendia. Não tem música, óbvio que tem. Não é streaming, é download, tu vai para o console, não vai, tem execução pública, não tem. Bom, a gente já está quebrando essa barreira também, que era uma das maravilha, últimas. maravilha. Isso é Maravilhoso. Então, sensacional. assim, isso é muito bom. E nessa esteira até que eu ia te perguntar um pouco também, Marcelo, para a gente falar sobre... O ECAD soltou o relatório anual agora, né? Recentemente foi publicado. Lá estão os valores da arrecadação, valor de distribuição, quantidade de titulares contemplados, quantidade de obras, de fonogramas. São números expressivos, são números que, é claro que a gente fica muito, né, como parte desse sistema de gestão coletiva, a gente fica muito satisfeito. E a gente sabe que todo o crescimento, né, ele traz muita responsabilidade, porque quando a gente atinge um certo patamar, fica cada vez mais difícil de você se manter naquele patamar. E todo ano a gente tem uma expectativa de crescimento, porque o ECAD sempre, né, é uma instituição que vem crescente aqui em números de arrecadação e distribuição. E eu queria que você falasse um pouco também em relação ao exercício de 25, que já está em curso, né? Então temos um tempo, a gente tem já indo quase para o 4º mês fechado, né? Se a gente está correspondendo com as expectativas para esse ano, do ponto de vista da arrecadação, se você tem uma impressão de que a gente vai conseguir atingir a meta anual e até melhorar o que a gente conseguiu arrecadar em 2024, se tem algum segmento que você quer destacar como positivo, outro como mais desafiador para esse ano de 2025, considerando que a gente já está quase na metade do ano, né?
Bom, a gente fez um número expressivo em 24, né? Eu falei quando eu entrei no ECAD, a gente arrecadava 50, 40 e poucos milhões de reais. A Por gente ano. fechou por ano, a gente fechou ano passado com 1 bilhão 830. Que maravilha. O nosso orçamento e objetivo para esse ano é 1 bilhão 970, e aí eu vou explicar. A gente tem um aprovado em Assembleia de 1 bilhão 820, só que a gente tem um desafio para os funcionários de um Task Force de 50 milhões, dados por vocês, Perfeito. Isso. e a gente não fala mais em orçamento aprovado, e sim em orçamento mais Task Force, Sim. porque senão vai faltar os 50 milhões de alguma forma. Então a arrecadação inteira tem um número na cabeça. Hoje eu tive uma live com meus funcionários, tinham 190 pessoas hoje em reunião comigo de manhã. Que a pandemia nos ensinou que dá para fazer, né? Sim, Perfeito. nossa. Então, assim, a cada trimestre eu fecho o trimestre e falo com eles. Hoje foi a nossa reunião trimestral e a gente fechou o primeiro trimestre com 500 milhão. 529 milhões de reais. Os primeiros 3 Três meses. meses. Nossa. A gente tem uma perspectiva de arrecadar esse mês agora mais uns 140 milhões. Eu vou chegar em 600 e poucos milhões em 4 meses. Aí podem falar o seguinte: ah, mas se tu em 3 meses fez 520 milhões, tu chegará em 2 bilhões Sim. no ano. Não, a gente Não sabe necessariamente. não Tem que é esperar a bom. conta. Não necessariamente, porque assim, tem algumas coisas que acontecem nesse meio, como não é só arrecadação. A gente tem arrecadação, mas não vem só da equipe da arrecadação, grana. Muitas vezes eu tenho alguma ação judicial que entra, eu tenho Perfeito. precatório que entra. Para ter uma ideia, a gente teve precatórios de prefeituras esse ano, que depois de 10 anos entraram no final do ano de 10 milhões de reais. Então, assim, eu já começo o ano com uma grana que eu nem esperava. Que Já está tem lá plantada há um 10 valor anos. arrecadado que não Não estava estava previsto. esperado. Previsto. Então, assim, a gente tem um número bonito, bom no primeiro trimestre, porque o digital empurrou ele para cima. Por isso que ele está em 35% do arrecadado. Porque a gente fechou contrato com várias plataformas ano passado que tinham um passado. Galera, para cobrar uma plataforma de streaming, demoram anos as conversas. É. Sim. E aí, esse ano, quando eu finalizo o contrato, ele tem que ser retroativo ao começo da plataforma. Ele não pode ficar conversando comigo 1 ano, 2, achando que, então daqui para frente tá tudo certo. Não, eu tenho um passado, eu tenho música tocada, eu tenho o dono dessas músicas num período para trás. Então, assim, a gente fechou muitas plataformas esse ano passado que teve um passado de utilização muito importante. E entrou uma grana que a gente já tinha previsto no orçamento, mas, por exemplo, eu estava prevendo com a minha equipe técnica de uma plataforma um passado de 26 milhões de reais, que o orçamento deu 40. Olha que maravilha. Deu 40 e poucos milhões. Outra gente estava prevendo 12, deu Esse, 18. entre aspas, pouquinho em pouquinho que vai sendo incrementado faz toda a diferença, né? Porque assim, aí tu tá falando em 20 milhões É. e dentro fora de um orçamento, de uma expectativa, Claro. que eu também não tinha. E assim, a gente quando faz, a gente faz com números da própria plataforma, ela manda valores e tal. Só que no meio desse processo, ele aumenta valor, tem mais assinantes do que a gente tinha a média de mercado, etc. Então, o digital nesse primeiro trimestre deu uma distorcida, mas também, por outro lado, a gente tem fazendo outros contratos que vão estourar no decorrer do ano, que podem nos ajudar. Mas eu, Marcel, assim, eu tenho convicção que esse ano a gente tem tudo para chegar no orçado. Que bom. Se, como eu falo para o meu pessoal, se ninguém nos trair, Sim. porque a gente sabe que ainda a gente tem 3 ou 4, 5 clientes que são muito importantes para a Sim. gente. Não gosto de ficar na dependência de 3, 4 clientes, por Você isso sempre que eu deixou isso claro, né, não gosto, Marcelo? não gosto. Sempre. Por isso que eu tenho uma tropa na rua para fortalecer shows e eventos e usuários gerais, que é o dia a dia, que é o picado. Porque aí faz sentido, a gente cobrando lá 300, 400 milhões de shows e eventos, 300, 400 milhões de usuários gerais, loja, bar, academia, restaurante, clínica, consultório, barzinho. Tu começa a equilibrar essa conta, rádio, e não ficar dependente de um cliente que pode ter um problema e não deixar de nos pagar, deixar de existir. Exato. Deixar de existir. E aí a gente sai da arrecadação de 2 para
para 1.900. E tu recuperar 100 milhões é muito complicado. Por isso que eu acho que a estratégia adotada nessa gestão pela Isabel e escutar os pagantes, escutar as pessoas que estão do nosso lado há muito tempo, faz todo sentido. Faz todo Ah, sentido. A sim, Isabela ela tem muita habilidade para lidar com É, isso, né? sim, Ela é uma de pessoa que fato. acho que é da natureza profissional dela, exato, né? Ela não. sabe lidar muito bem com isso. E nesse ponto, realmente, ela agregou demais, né? Nesses, acho que já são mais de 5 anos que ela está. Inclusive, logo, logo ela vai estar aqui com a gente também, já aceitou nosso Que convite. bom. E vamos às considerações finais, né? É, Porque pois é, a né? gente Infelizmente passou teria tão assunto rápido, para falar muito mas mais eu acho que a ainda. gente vai ter um segundo round com o Marcelo, né? Ah, Você não tem está que ter, sentindo? tem que ter. Até porque eu quero trazer um assunto aqui que a gente não deu tempo de falar hoje, mas eu faço convite para a próxima, que é inteligência artificial, né, Marcelo? Estamos É na era da IA, bom e cara. ruim, né? Bom e Bom ruim, e bom e ruim. ruim, bom Vamos e ver como ruim. vai regular isso aí. Eu tenho muita convicção de que o Brasil vai fazer um bom texto legal, Olha, a gente sai né? na Que a gente frente, né? vai Assim, no sentido conseguir. de. O nosso projeto, o Roberto fez, agora estivemos lá na Trends, né? O Roberto fez uma Recentemente. apresentação do projeto dele. Falou e ele até que está sendo muito elogiado, inclusive lá fora, né? Muito É, embora ainda não tenha sido votado, né? Mas esse embrião já fala muito bem aí. Vamos ver para onde vai. Mas fica o convite, né, Não, mano? fica aí. Eu vou, inclusive, estudar mais a tua fala no Trends. Porque eu vi Ah, um pedaço da tua fala. E aí, assim, quando tu fala do output e as pessoas que acham que o output saiu do nada, pois é, que não teve, né, um estudo pelas plataformas de IA para escutar com músicas de pessoas de carne e osso que ficaram lá doando todo o seu sangue para aquele conteúdo estar lá dentro, é um absurdo. A gente recebeu semana passada aqui uma notificação da empresa que vou parar de pagar, não me cobrem mais, porque vou usar IA. não, Como se a IA sabemos. fosse uma coisa que saiu do nada, assim. No input lá no treinamento, o cara não pegou música de todo mundo, de todos os seus titulares, de todos Sabemos vocês. quem é em rap. não, Aqui, e você sabe que aqui o nome não fica na não, gaveta, mas não. só para fechar, mas para te falar, eu falei em seu nome praticamente Sim, lá, mas viu? Porque eu disse pro pessoal que não há um universo. Falei, nós vamos mijar, e eu usei essa expressão, gente, eu falei mijar no território, na plenária da Trends, está aqui meu chefe na frente, que aí ele é meu chefe, não é meu irmão, né? Né? Mas eu disse bem assim, Marcelo, eu falei, nós vamos mijar no território e não há um universo onde a inteligência artificial será usada como argumento para A, não haver pagamento de direito autoral, ou B, diminuir o valor que é pago. Que eu acho que é assim, a gente precisa ser. E nós vamos encontrar, porque os argumentos estão aí, são fortíssimos. O nosso modelo de licenciamento já parte dele, sim, né? A Blanket License está Blanket aí, License já claríssimo, né? marca esse território, né? E aquilo que tiver fora desse universo, estiver relacionado com a questão amanhã de algum tipo de compensação pelo uso não autorizado das obras e fonogramas que estão debaixo do guarda-chuva do ECAD também está dentro desse contexto, enfim. A gente tem bastante matéria para a nossa comissão Não, de arrecadação, eu acho viu, que é Mar? importante porque as pessoas esquecem. Assim, eu não esqueço porque eu nasci dentro do ECAD da É gestão isso. coletiva. Só que É elas isso. esquecem que tem um cara de carne e osso do outro lado para receber que fez que É isso aí. trabalhador, né? Porque por mais que falem da palavra tal, ninguém enxerga o trabalho e a dor que tem um compositor para fazer aquilo que ele faz. Não. Ah, pode ser dom. Então faz, quero ver. Faz a tua música, Mas coloca Mas aí. ser faz médico é aí. dom, ser É, advogado é dom, faz, ser quero ver. músico é dom, ser criador é dom, tudo é dom. Tudo, entendeu? É assim, como se fosse uma coisa simples. E como se a IA tivesse nascido do nada. É isso que me incomoda, porque e na arrecadação, Marcelo, assim, o, o discurso é o mesmo e eu não aceito uma pessoa me falar que não vai pagar pelo output, não vai pagar porque aquilo é IA, sendo Não, que a gente no meio sabe que todas as pessoas que se sacrificaram para aquilo acontecer. exato. E quando eu falo, e não receberam, acho que sacrificaram fazendo música, Sim. que estão na internet, que estão por aí, que o cara simplesmente pegou, passou a mão em tudo, colocou lá num saco, É. misturou,
Agora eu não sei quem é quem, mas eu sei que tem um pouquinho de todo mundo aqui dentro. E agora é meu. E agora é meu. Peguei o melhor de todos E agora é meu. e Agora, vou dizer que é meu. É muito pô, louco isso, né? É a Não, lei do não mínimo tem. esforço, Não, né? Isso sim é a lei do mínimo esforço propriamente dita, ou seja, vamos não dá. criar com a criação alheia. A gente não pode não ter a lucidez de entender o momento que a gente está vivendo. A inteligência artificial, já transformou o mundo, não tem volta. sim. Não tem volta. No entanto, isso não significa que a gente não vai abraçar a árvore, né? Mas a internet, quando saiu, não tinha volta. O streaming, quando entrou, o mundo vai acabar. E a gente, Não, né, Mas a gente conseguiu tá aí. regular o Conseguimos negócio. regular. A bem da verdade é que a cobrando, inteligência e rap, artificial não? tem tudo para evoluir a humanidade, Sim. né? Mas a gente precisa fazer isso com Não responsabilidade, em com justiça. detrimento, né, de Sem tudo detrimento que daquilo que aquilo já que está foi consolidado, né? intelectualmente criado pela humanidade. Isso é que tem que ficar muito Como pacificado. toda grande mudança, ela traz um pouco de muita discussão, medos e receios, inseguranças, mas eu tenho certeza, e eu acho que daqui muitos anos a gente vai ver nossos filhos sendo muito favorecidos, né, com o desenvolvimento da IA em relação à área da ciência, da tecnologia, da medicina, né? A música não, porque a máquina nunca vai fazer música como humano, a máquina não tem espírito, a máquina não cria, ela só recria a partir daquilo que já foi Ela criado por gera, ela nem alguém, ela nem, recria, né? exato, Ela gera. retiro o que eu disse porque não recria mesmo, ela gera. Mas a bem da verdade é que esse assunto a gente vai tratar numa outra oportunidade. Marcelo, eu queria agradecer muito a tua participação, dizer que mais uma vez aí para quem estiver nos ouvindo, principalmente para as pessoas que trabalham com você, que eu tenho certeza que vão ouvir esse episódio nosso hoje, porque devem estar muito felizes aí de poder estar tendo essa oportunidade. Alguns deles já estão até convidados, um já está convidado, quem sabe outros Vários. futuramente, Vários. né? A gente vai Temos trazer, aí a sim. Iris, temos aí a doutora A Carmen, Carmen, gente, a né? Carmen. Eu São gosto pessoas de... que a Ai, gente que tem horror. Isso, muito todo mundo tá em abraço respeito. assim. É que a Carmen, né? A cara vai A ficar Carmen 2 horas é... falando aqui. Ai, eu vou Vamos deixar ela ela falar as duas, vamos viu? abrir para ela 2 Se horas. trouxer a Carmen e ele juntos, aí vamos passar a noite aqui. Ai, que delícia. Mas Não, vão trazer eu muita tenho um time informação de rica. queridos lá, a Bárbara, A gente. A Bárbara, Bárbara é Bárbara. É Olha, o pessoal que verdade. está com a gente nas A comissões Luciana. técnicas, todo mundo, viu? Não, a gente tá bem. Você tem uma equipe... Eu acho que assim, Tinha a tudo, gente né? Eu não quando posso consegue falar montar uma palavrão em equipe. podcast, né, chefe? Não, aqui a gente pode tudo. Você tem uma equipe foda, hein? Bom, não, pura E a verdade. gente só não O pode povo falar mentira. sabe que eu falo, gente. Então eu queria agradecer, Marcelo, realmente, porque você é um profissional que mostrou para nós um valor que ninguém conhecia até poucos anos atrás. Porque quando eu falo ninguém, eu falo da gente, associação, porque Sim. você realmente ficava debaixo de um guarda-chuva. Um muro, que guarda-chuva, Cara, um muro a intransponível. muralha da China, É. porque quando o Marcelo Nascimento apareceu, era como quem é esse cara? É. Que ele está no ECAD há tantos anos e ele vai assumir, né, a arrecadação nacional, e o cara se apresentou, entrega há muitos anos, comprometido, tá com o DNA, né, na alma do direito autoral, e isso faz muita diferença. O cara não tá no emprego só, né? Eu sempre Não. falo isso. Eu falei isso na convenção de Na executivos convenção, do e ano arrepiou passado do todo ECAD. mundo. Virou propósito É para propósito, muita gente, né? propósito. É como ele falou, o dia que ele chegou lá, pô, a tua história é linda, cara. Você chegar com a tua carta de demissão e, pô, naquele dia, pô, me arrepiou. Receber Ganhei um uma convite promoção. de É uma promoção, de maravilhoso, uma porque- responsabilidade. Você vê que quando as pessoas estão no lugar certo, na hora certa, e eu acredito muito mesmo nisso, cara. Quando Deus vai lá e põe a mão e faz acontecer, você tá aqui, cara, 26 anos depois, podendo contar essa história pra gente. Não, e É uma vida. trazendo e você transformou o seu caminho no caminho para arrecadação como uma instituição dentro do ECAD. Isso é incrível, Mai. Você merece todo o nosso, assim, a nossa admiração mais profunda, nosso agradecimento. Esse assim pode aqui, aquele tipo programa do que faz o cara chorar, aquele não. Ah! É a sua vida, eu- aquele. É esse Você, aí. sua vida, pelo Só amor de faltou Deus. os clipes aqui, o pessoal do teu time. Aí mas acabava mas é comigo. verdade, Mar. Você sabe que a gente É genuíno fala do coração mesmo. isso, E eu cara. tenho certeza que a gente está falando por muita gente também. Sim, Viu? Não tenho sim. nenhuma dúvida em relação Só a isso. tenho a agradecer. Parabéns, Marcelo. Obrigado, viu? Só tenho a agradecer sim, eu acho que isso é um conjunto de coisas. Conhecer pessoas na hora certa,
dar voz às pessoas e tirar os rótulos. Sim. Então, isso eu aprendi muito com a Marcela, tirar o rótulo. Não é que a pessoa fala alto, é isso, ou então é mais Exato. extrovertida, tal, que não tem o seu valor e não pode agregar com alguma coisa. E a gente, cara, tem uma equipe de 500 funcionários. A metade do quadro do ECAD está na arrecadação. E é muito legal que você fala o tempo todo da tua equipe, né? É É, impressionante. mas Você é ganha isso aí. 200 elogios e você não guarda para você. Isso eu acho Não, mas assim, fantástico. Marcel, vou te falar Porque sinceramente, isso é do cara. ser humano. Isso é teu, cara. Isso é Mas, teu. cara, Verdade. não tem como tu ser um gerente executivo de arrecadação. Até tem, que alguns passaram algum tempo, Sim? mas saíram, sem tu montar e prestigiar a tua equipe, sem dar voz para eles. Hoje, muitas vezes, quando eu tenho algumas aparições, eu, cara, eu separo assim. Você falou da Bárbara. A Bárbara, eu transformei ela em coordenadora agora, né? Ah, eu sou Então, louca por assim, ela, cara. é uma menina que tem um currículo maravilhoso, dentre tantas, eu posso falar de todo mundo. Sim, eu tenho casos no ECAD assim, de pessoas que entraram como estagiário, hoje são os grandes gerentes da empresa, forjados pelo ECAD, pela gestão Perfeito. coletiva. Então, assim, o cara aprende nesse sofrimento de falar o seguinte: tá, mas por que que eu estou apanhando? Em nome de quem que eu estou apanhando? É, Por que que eu vou apanhar pelo Marcel se eu não gostar dessa história? é isso. Por que que eu vou, Verdade. sabe? Por que que eu vou. Ah, um titular vai me ligar, eu estou de férias em Ceará, ele vai me ligar lá de Pernambuco, para que que eu vou atender? Sabendo que pode ser algum problema. Não, gente, é porque assim, a gente aprendeu que o negócio é uma roda, né? É um É isso aí. conjunto. E lá no ECAD, eu acho que a gente, agora nesses últimos anos, com a ajuda de vocês, porque esses muros caíram para todos os lados, né? Sim, Exato. sim. Inclusive lá dentro do ECAD. Lá a gente também tinha vários muros. Eu defendia a arrecadação. TI, defendia TI. Financeiro, financeiro. Mário, Mário. Quando falavam alguma coisa, É, deixa o cara lá, eu vou fazer o meu aqui. Hoje não. A gente, sem querer, acertou no planejamento estratégico do ECAD no passado. A Isabel fez um convite para mim e para o Mário, orquestramos o PR, planejamento. E aí a gente, não sei de onde veio, se foi Mário, se foi Isabel, mas o Mário é muito disso, ele é muito. Quando ele quer um negócio, ele é muito insistente, ele fica Sim. falando, fala, fala. Tem hora que eu falo, pô, cara, para de falar que eu já entendi, pelo amor de Deus. aí, E Mário, eu, você vai ter direito de se defender, é, tá? só que foi uma coisa tão boba e tão simples que fez tanto sentido que mudou a história do ECAD na minha visão. É montar um planejamento onde os propósitos é arrecadar e distribuir. É, Hoje o nosso não é falar, não é arrecadação nem distribuição, Sim. é arrecadar. Então, e quando a gente começou a pensar nisso ano passado, a resistência foi muito grande, porque assim, quando fala em arrecadar, parece que eu estava falando do Marcelo, da arrecadação. sim. E eu consegui colocar na cabeça de um cara de TI, de um programador de TI, que o arrecadar faz, tá com ele, O ele Exato. pode me inclui, ajudar, né? ele está incluído no Evidente, arrecadar, ele tá Isso. dentro desse tá A arrecadar. dentro, visão. é mudança de cultura. A pessoa Sim. não se enxergava ali. Hoje tu anda, Marcel, eu ando na sede, tem cara da TI, cara da distribuição, chega assim, ô Nascimento, aonde eu mando para ti um evento que eu descobri lá na minha quebrada? Olha só. Eu disse, pô, Verdade. cara, entra Comprometimento, lá hein? no Indique, lá na intranet. Ele, vou mandar uma pilha. Mas posso mandar no teu WhatsApp? Sim, claro, cara. Esse telefone aí todo mundo tem, manda lá. O cara manda, pô, tu vai lá, tem um eventão Vê? de tantos R$ 1.000 do lado da casa dele que não ia achar. Então, isso é arrecadar. É esse cara que não se sentia integrado. E eu, falei aqui, vou falar de novo, que não me sentia distribuir, me sentia Claro, arrecadar. claro. E muitas vezes, como gerente, aí eu quero dar a mão, a palmatória, como acontecia na minha época, de falar o seguinte: pô, cobrei, o cara não quer dar roteiro, que se vire, já está feito meu trabalho. Gente, um absurdo que eu posso. É, Bom, eu defendo isso com unhas e dentes hoje na arrecadação, que pelo amor de Deus. porque você entendeu o Ah, mas complemento do é. arrecadar é o Nossa, mas tu distribuir, né? É imagina, uma coisa eu única. tinha uma conta show dentro da arrecadação que era grana, verba, e vocês sabem disso, que a gente fez um maior Sim, mutirão para sim. resolver, arrecadado, e estava lá parado porque eu não tinha roteiro Não musical. conseguia distribuir. Aí eu ficava assim, mas por que esse dinheiro está aqui? O Mário, pô, porque tu
Pisou na bola em algum momento. Disse, não, Mari, mas assim, eu hoje tem usuário que eu demoro 2 visitas para cobrar ele pagar boleto e 5 para ele mandar o roteiro. E quando manda errado ainda. Manda qualquer roteiro. E aí o Mário tem que mandar fazer auditoria, Sim. etc. Só que quando a gente também entendeu esse distribuir, não é só Mário, Perfeito. é o ECAD inteiro Começa distribuir. lá, né? Não, mas todo mundo nessa história, É. e acaba em vocês, e eu tenho que entregar uma coisa boa para poder entregar para as pessoas, Aí. porque faz todo sentido, né? Imagina se eu Sim. entrego uma coisa quebrada, Não, Verdade. destrói a gestão coletiva como um todo. exato. E aí esse PE mudou o ECAD Oh, que legal. de uns 2 anos para cá. Hoje, quando fala em arrecadar, todo mundo se sente arrecadar. E a arrecadação cresce a passos largos, porque quando Valéria, quando Janaína, quando Júlio, quando a galera que está lá pensa em alguma coisa, pensa o seguinte, bom, mas isso aqui vai trazer grana, pode ser depois, pode ser antes. Marcelo, o que que tu acha? Isabel, o que que tu acha? Mário, o que que tu acha? E aí virou um grande... Cara, aí ficou uma grande família. É isso que faz sentido, né? Nossa. Marcelinha, hoje você encerra, Marcelo. Nossa. Cara, Valeu demais. Gente, Valeu olha, demais. Eu que sem agradeço. palavras, assim. eu que agradeço. Demais. Ó, não corta não, porque o abraço vai pro vídeo, não sai abraço em podcast, mas esse eu faço questão de dar, querido. Obrigado, Muito eu que obrigada, agradeço, eu que que agradeço delícia pelo te convite. receber. A gente agradece aí você que está conosco, como sempre, os corajosos, né, Mar, que nem você fala. É isso. Muito obrigada, bom dia, boa tarde ou boa noite. Um beijo no coração Até a e próxima. até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado.